pontualmente. Eu prometo que a gente aparece às 20 horas aí na tua casa e já estamos aqui mais uma noite juntos. Que legal ter vocês aqui com a gente. Obrigado pela sua companhia e pela sua participação aqui com a gente. Se você não é inscrito, já sabe o que eu vou dizer, né? Se inscreve agora mesmo aí no canal. Já ativa sininho aqui embaixo para você ficar sempre atento aí quando subir um vídeo novo aqui do Pod Legal. Obrigado pela sua participação. Toda segunda, quarta, às 20 horas a gente tem esse encontro marcado. E hoje eu não tô sozinho, como sempre, eu tenho um time aqui de especialistas maravilhosos. Do meu lado, ela, Joane Anunciação. Joane, tudo bem? Oi, Afonso, tudo bom? Gente, eu adoro estar aqui nesse lugar. Adoro. É gostoso, né? A gente parece que a gente tá em casa, batendo papo no sofá. Fala isso, não é isso? E você fala do direito de uma forma divertida, né? Não é algo chato. Desce redondo, assim, né? Desce redondo, deu até vontade de tomar uma cerveja, né? Pra falar. Obrigado. Muito bom estar com vocês, muito bom estar com os doutores. Valeu, eu que agradeço aí de vocês Ótimo. aceitarem o convite sempre de bate-pronto, assim. Bom, do meu lado, ela que tá estreando hoje aqui, né? Falei, pode vir, relaxa, é legal, a gente vai curtir, se divertir aqui, como a Joane já falou. Edmárcia Caroba, tudo bem, Edmárcia? Tudo bem, Afonso? Tudo ótimo. Super obrigada pelo convite. Imagina, a gente Tô tá super adorando feliz de aqui. estar com você aqui hoje, viu? Muitíssimo. Você que tá sempre com a gente lá assistindo, comentando, hoje Fico tá te aqui, vendo ó. de lá e só dando pitaco. Que legal, obrigado, viu? Bom, e ele, parceiraço, né? O cara tá sempre com a gente aqui, contribui muito com o Pod Legal aqui, Genário Campos. Fala, meu amigo. Fala, doutor Afonso. E aí? De volta, né? Minas Gerais presente, fala aí. Em casa. Obrigado, viu, da tua Nada, participação eu que com a agradeço gente o convite aqui. mais uma Preparado aí? Preparadíssimo, Porque hoje os bora. assuntos estão pegando fogo. É mais que fogo na tribuna aqui hoje, não é? Fofoca. O negócio é fofoca na tribuna. Ai, eu adoro fofoca, gente. Fofoca com direito fica melhor, né? Hoje tem muita coisa aqui. Bom, eu tô num gin aqui. O Gabriel tá trazendo o teu aqui, ó. A gente tá regado a gin essa noite aqui. Enfim, pra gente tá preparado pra falar tudo o que tem pra falar. Tá vendo? Ó, o Gabriel tá entregando aqui o dela aqui. Obrigado, Gabi. Valeu aí. Uma delícia. Ah, tá no vinho, né? Bom, vamos começar então aqui. A gente vai falar dele, olha. Dele que é o Caio Castro. E ele é condenado em casos de agressão de fotógrafo. Gente, o Caio Castro era aquele que era marido da... Namorado, né? Da Grazi Massafera. Era marido ou namorado? Namorado. Namorido. Será que tinha contrato de namoro? Acredito que não, né? Bom, o Caio Castro, que foi namorado da Massafera aqui, na verdade, parece que ele tá enroscado aqui. Segundo o Diário Oficial, o ator foi condenado a pagar 7 mil pro fotógrafo André Ligeiro. O Caio Castro, eu tenho a impressão que ele é estouradinho. Bem esquentadinho, né? Você acha? Parece? Olha, Mas Afonso, ele parece ter uma carinha assim meio... Esquentada? posso Esquentadinho. defendê-lo porque eu conheço. E aí? Pode, eu acho que é a impressão. Ele é uma pessoa muito gentil, Mas não é muito esquentado gentil. na hora que Não, o bicho pega? tem nada de esquentado. Nada Sério? de esquentado. Conheço pessoalmente, sei que é uma pessoa super bacana, super legal. Trata as mulheres muito bem, já vi comportamento dele. Já tive numa casa com ele em Campos, Tá. eu sei que não... A mídia, às vezes, né, deturpa um pouco o que Tá. são as pessoas, né? Que bom, legal ter essa tua visão aqui. Bom, vou dar uma lidinha na matéria aqui pra gente poder começar a comentar aqui, né? O Caio Castro é condenado em caso de agressão a fotógrafo. Ele foi condenado a pagar 7 mil de indenização pro fotógrafo, o André Ligeiro. A informação foi publicada no Diário Oficial de São Paulo, referente ao caso de agressão que aconteceu lá em 2016, tá? Se você não lembra, no final do Réveillon daquele ano, o ator estava em Trancoso, na Bahia, pro Réveillon, e pediu pra que não fossem feitas as fotos. Mas o André decidiu fazer o clique, mesmo assim, e acabou recebendo uma cabeçada do Caio, o que lhe rendeu um corte no supercílio e 3 pontos para recuperação. A agressão foi confirmada por outro fotógrafo, que é o Ali Caracas, que fez um registro dos ferimentos do André após o ocorrido. A condenação de Caio Castro, diante dos inúmeros elementos de prova, já era aguardada. O reconhecimento do ato ilícito foi a primeira vitória. Vamos recorrer visando a majoração do valor fixado. Ao nosso ver, a quantia arbitrada não observa a gravidade da lesão e a capacidade econômica das partes, daí porque não cumpre a finalidade punitiva. Disseram os advogados, em nota que foi liberada para Mary Claire. Olha, eu acho assim, quando você é uma pessoa pública, esse negócio de não tira minha foto é um pouquinho complicado, né? Eu acho que você faz parte do teu mistério, faz parte expor a tua vida. Se você não quer ser fotografado, vai num lugar reservado, vai pra fazenda, fica lá preso e mesmo assim corre o risco do passarinho tirar foto. Mas eu acho que ele estava num lugar reservado. Eles estavam indo comemorar final de ano. Eu queria Mas numa festa. Ah, mas eu E acho aí? que... Afonso, mas às vezes tem... o que é combinado não sai caro.
houve um pedido dos funcionários para que não tirassem foto dele. Então, o fotógrafo foi lá, tirou foto do mesmo jeito, ele... Tudo tem limites, permitiu. né? Eu acho que precisa de limite. Tudo Às tem vezes, limites, os né? são inconvenientes. Concordo. São, mas faz parte do negócio. Eu acho que você consegue ver de outra Claro, forma. claro. Mas Johnny? tem alguns Na época, negócios inclusive, ele estava que fazendo é bem particular. um papel bem importante. Ele era o Rock numa novela que estava fazendo um sucesso danado. Então, Mas talvez mesmo seja tendo por isso. limite, nada permite a agressão, né? Não, a agressão Eu acho que ele passou é um pouquinho do injustificável, ponto, sem exatamente. dúvida, sem dúvida. A condenação eu acho que foi ok, em que pese acho baixa. Sim. Sim. 7 mil reais eu acho baixa, porque eu não acho que é punitivo, na verdade. Quando você fala que o Caio foi condenado a pagar 7 mil reais pro fotógrafo, que ele deu uma cabeçada, rasgou o supercílio do cara, tal, eu acho que não pune. Até aí ok. Mas eu ainda discordo um pouquinho no sentido de que eu acho que é pessoa pública, tem que tirar foto e ponto final. Você não pode impedir a ação do outro. Você pode falar assim, não quero tirar foto com você. Porque um dia desses, parece que teve um caso, eu tava lendo na revista, que a Grazi, eu acho, Massafera, falou, gente, eu não quero tirar foto hoje, eu não tô bem. Você não querer tirar foto é uma coisa. Agora, você não permitir que tirem foto de você de longe, você não pode. É o ônus da celebridade, né? A partir do momento que precisa você... também pensar nisso, É né? diferente. Sabe, uma pessoa chega aqui pra mim e fala, Afonso, quero tirar uma foto com você hoje. Eu vou falar, não, eu não quero tirar foto hoje, é uma coisa. Agora a pessoa vai tirar foto dali, eu falo, não, você não pode tirar foto. Não pode. E ser celebridade deve ser chato demais, né? Demais, eu acho que Pelo deve ser. amor de Deus. Mas faz parte, escolheu isso, né? Você lembra aquela época que tinha muita briga com os paparazzos no Rio de Janeiro? As pessoas não Isso. podiam ir atravessar a rua que tinha um fotógrafo correndo atrás, né? É. Hoje já não tá tão chato assim, tão incisivo assim, igual era antigamente. Mas deve ser bem chato. Você não pode fazer nada. Todo lugar que você vai num Réveillon... Mas você não numa escolheu essa festa, vida pra você? Mas é o ônus da celebridade. Por exemplo, a Sim. tua vida, Gerardo, a gente é advogado, Sim. né? Todos nós 4 aqui somos. Pô, a gente é prazo, é juiz na nossa cabeça, são decisões. Pô, é o ônus da nossa profissão. O cliente liga pra gente à noite, o cliente Sim. liga e fala, não vou te atender. Você perde o cliente. Sim. Agora o cara, o fotógrafo não vai tirar foto minha. Ele tem que estar na mídia. Inclusive, quando ele aparece na mídia, aquele fotógrafo que tirou foto dele tá fazendo um favor pra ele. Ele vive disso, né? Quanto mais exposto ele for, Melhor, não é? maiores as chances dele ser contratado, dele firmar contratos de publicidade. Então é um ônus. Mas assim, Afonso, eu acho assim que a gente também tem que pautar um pouco pela humanidade, Sim, entendeu? acho que não vale. é porque estamos em profissões expostas a algumas situações da profissão que a gente tem que esquecer que do outro lado tem um ser humano. Então, assim, como né, na nossa profissão os juízes, né, as outras pessoas do judiciário também têm que nos respeitar e nossos clientes também têm que nos respeitar. E não respeitam. Né? Os fotógrafos também têm que ter um pouco de limite, eu acredito. Tem muito fotógrafo que passa do limite. Mas ele tá trabalhando, né? Não, mas assim, imagina, você tá trabalhando, aí o juiz fala assim, seu filho é da puta. Mas tá? acontece. Acontece, mas você vai gostar? Acontece tipo isso. É meio que a gente tem que ter um respeito, assim, o direito de um tem Agora que o juiz também fala, respeitar o direito do outro. O juiz fala, indefiro, eu dou uma cabeçada nele. Não, pode. mas assim, mas é diferente. Eu acredito que ali talvez tenha acontecido algo mais. Não foi só uma foto para se exaltar assim os ânimos. Na verdade, me parece Né? que o Caio pediu o material. Falei assim, as fotos que você tirou minha. Aí ficou uma briga, uma discussão. Talvez, eu acho que e agora ele você tá deu uma chegando onde cabeçada. eu tô pensando, o que a Joane tá falando, talvez. Talvez essas fotos eram comprometedoras e o Caio não queria divulgar, talvez, uma relação nova, um namoro Pode e ser, tal. Talvez nem era relação, né? Porque o Caio, tudo até a Grazi namorou com ele, mas ele é um rapazinho que gosta de aproveitar bastante, entendeu? Então, às vezes, o cara Relacionamento tá ali aberto. Tá ali se divertindo. É aberto pra ele. Beija uma menina aqui, beija outra ali, você vai ficar expondo isso. É uma Aí ele intimidade tava que não... num às vezes vai publicar, super tá com tal momento menina. também. Nem é namoro, ele só pegou a menina ali no evento. Então, né, tem que ter um pouco Mas de isso dá limite. matéria, mas isso dá matéria. Não, mas tem Agora que ter vai pegar no pouco de evento, limite, leva pro né? canto. E vai tal. ver que esse fotógrafo, de repente, nem estava lá como profissional, estava como um convidado e causou a situação. Então, a gente tem que analisar. Igual um policial, ele não está a serviço, ele pode atuar. Sim. Entendeu? A mesma coisa um fotógrafo. Muitas vezes ele foi convidado para um evento como uma pessoa comum e chegou lá, decidiu trabalhar. Entendi. Então tem que analisar, né? É, mas aqui no caso eu acho que faz sentido a condenação, acho baixa. Eu acho que é ônus, essa é a minha oposição, minha opinião. Concordo com o que você falou, discordo em partes. Discordo e concordo. Genário, eu acho que parte da mesma opinião que eu, sou no da sentido mesma de opinião, que sim, ônus. gostou, não gostou, problema seu. Ônus da profissão. É,
né? Não seja famoso. Não Não quer seja ser famoso. fotografado, não seja famoso. Não seja famoso, né? E na Resolve época ele por tava aí. fazendo muito sucesso também. Tava começando. Aí tava se achando. Tava, A certamente. última bolacha do Não. pacote. Acho que sempre Gente, se achou. ele é uma pessoa muito simples, não é assim. E 7 mil reais pra ele também não vai mudar muita coisa na vida dele. Nadinha. O Júlio tá defendendo demais ele, Ele é uma aqui. Eu preciso pessoa muito entender o que tá simples, acontecendo não. aqui. Tá Não, defendendo ele não demais. É meu amigo íntimo, não tem nada. Mas eu o conheci, vi que ele foi uma pessoa Foi uma muito pessoa legal. bacana. Até Mas às vezes como a pessoa é estranha, legal com em dados todas as momentos e pessoas. tem algum momento que não é, né? Não, mas assim, a gente percebe a atuação da pessoa como ela é também com os outros. Observei, Entendi. ele não é uma pessoa. Talvez foi um evento que... Isolado, que exaltou. Show. Doutor Afonso, eu vivi uma relação homoafetiva com meu companheiro por mais de 3 anos. Não oficializamos e nem assumimos a relação publicamente por medo de preconceito. Ele faleceu, tenho direito à herança? Então vamos lá. Primeiro, para você ter direito à herança, é preciso que se reconheça aí a união estável, o que é perfeitamente possível no caso de uma relação homossexual. Me corrijam se eu estiver falando alguma Não, coisa e tá depois vocês certinho. complementam. Uma vez falecido, se você é o único herdeiro, se não existe aí filhos que são os herdeiros, ou seja, que teriam direito aí, porque mãe, talvez se tiver mãe, pai também seriam. Se você não existisse, a mãe e o pai receberia. Como você existe, reconhecida a união estável, os únicos que podem dividir com você são os filhos. Os filhos, não sei se existe no seu caso, você não falou nada. Eu acho que a herança é tua sim, se comprovada a união estável. Primeiro passo, judicialmente, Exatamente. buscar o reconhecimento da união estável. Reconhecida, ver se tem outros herdeiros. Se não tiver, ele é o herdeiro necessário, então é isso 100% mesmo. da herança é dele. Se houver outros herdeiros, ele é meieiro. 50% Sim. da herança é dele e os outros 50% dividido entre os outros herdeiros. Show. Mas o primeiro passo é reconhecimento da união estável. Entrar com pedido de reconhecimento. Procura um advogado e entra. Sempre o que eu falo sempre aqui. Aqui a gente esclarece, dá alguma clareza para vocês, mas sempre procure um advogado aí, né, para confirmar todas as informações aí com você. Hoje é plenamente aceitável a união homoafetiva. Isso não muda nada, né? Na verdade são os mesmos direitos, né? Na verdade, Tem desde direito à 2011 é herança, reconhecida, benefício né? previdenciário. Eu acredito que ele só vai ter um problema na hora de reconhecer, porque ele fala que não é pública, né? Que Ele vai ter que ter testemunhas. ele vai ter que ter publicidade. Olha é. só, a documentos. Joane chegou no ponto que a gente não tinha tocado. Nós três não tínhamos falado disso. Você tá totalmente certa. Ele Porque fala que não é pública. pro reconhecimento da união estável, ela precisa ser pública. É o mesmo caso do Thiago Salvático e do Gugu. Então, por exemplo, o Thiago Salvático entrou pedindo reconhecimento de uma união estável que não era pública, né? Porque para todos os efeitos, o Gugu, ele tinha um relacionamento aí com a Miriam, a Rose Miriam, que é a mãe dos filhos, tal. Agora, o Thiago Salvático entra pedindo o reconhecimento de uma união estável para entrar no testamento, na herança, tal. Mas não era pública. Aí eu acho que houve um cala-boca, na grande verdade. Eu acho que houve ali um acordão para tirar o Thiago Salvático da história, até mesmo para abafar essa questão, a situação, né? Porque não era uma coisa que o Gugu queria expor. Eu acho que o Gugu sempre se manifestou no Teve sentido sempre de não uma expor. reservado. Sempre foi muito reservado nesse sentido. Então eu acho que nesse caso. Então é muito parecido com a questão. Como reconhecer uma união estável que só vocês dois sabiam? Que não tem publicidade, né? Ele vai ter um pouco... Agora sim, vamos pensar. Vamos pensar como que a gente pode comprovar isso. Moravam juntos. Fotos de viagens, mas eu acho que a foto de viagem nem prova muito. Agora, moravam juntos todos os dias. Mas tem vizinho também que pode... Vizinho, boa, Vizinho pode. legal, o que Ele mais? Vai ter que Porteiro. achar essas pessoas, né? Porteiro do prédio. Porteiro do prédio, boa. A funcionária. Conta no mesmo de endereço. consumo. Conta no mesmo Sim. endereço. A funcionária que vai lá. Só que assim, Olhar. tem que ver o intuito, né? Por exemplo, tem tudo isso, mas o intuito da pessoa que morreu era a união estável, então a família... Então tem que pensar tudo essa questão. Mas o intuito, nesse caso, ele não vai fazer tanta diferença, não. Se provada a união estável, se ele tinha a intenção de ter a união estável ou não vai... É que não vai se Então, conseguir. Essa é uma informação sim. que não vai se Então, conseguir, sim. né? Mas assim, A não ser que tenha isso- prova mas testemunhal. ele tem que pensar do outro lado, porque assim, a união estável tem que ter publicidade e intuito de gerar família. Sim, Sim. de Entendeu? constituir. Então, antes dele entrar numa briga, ele tem que pensar que o outro lado tem defesa. Então, ele já tem que ter essas armas para disponibilizar pro advogado. Sim. Eu Sim, penso sim. assim dessa forma. Tá certo. Porque a família vai querer, na hora que morre, ninguém quer dar patrimônio. Ah, certamente.
Aí começam as brigas. Você só conhece na hora que morre, né? Bom, vamos falar de Anitta, de Gui Araújo. O ex da Anitta, o Gui Araújo, é acusado de golpe por propaganda de loja fantasma, tá? O apresentador divulgou um código promocional de um smartwatch logo após comprar o produto. Seguidores indicaram que o site saiu do ar. Será que ele fez isso? E será que ele tem culpa do cartório, né? É propaganda de loja fantasma. O ex-namorado da funkeira Anitta, o Gui Araújo, está sendo acusado de golpe nas redes sociais por ter feito propaganda de uma marca fantasma. O apresentador... Ele é apresentador da onde? Eu não sei. Sei lá, apresentou... Ele apresentou o quê? Uma festa? Eu nunca soube que ele apresentou nada. Nunca nem tinha ouvido falar. Eu só conheço ele como ex da Anitta. Aliás, só passei a conhecer ele depois da Anitta. Gente, ele é apresentador da onde? Bom, enfim, o apresentador divulgou um código promocional para os seguidores comprarem um relógio. Dias depois, o site da loja saiu do ar e os códigos de rastreio pararam de funcionar. Vimos stories do Gui Araújo divulgando uma loja que estava vendendo smartwatch com 80% de desconto e ainda tinha um código promocional dele, explicou Mayara Bondari, uma das vítimas do site Notícias da TV. O valor do relógio era de R$ 449,50, mas na promoção com o código do Gui, o produto saiu por 80, além do frete grátis. Ah, gente, não pode ser verdade. É inacreditável. R$80, não é nem o Uber, meu. Imagina, e não tem frete. Eles enviaram um e-mail de confirmação e até o código de rastreamento. Eu estava... Posso falar uma coisa? Que muitas vezes o cara caiu no golpe? Sim, eu tava pensando nisso. Ele pode ter sido vítima. Ele pode ter sido vítima aqui, porque eu não acho que ele iria se sujar com um negócio desse. Também não Mas acredito. muitas vezes ele pode... Porque, por exemplo, tá? Eu não sei se vocês já viram, mas a gente acaba passando no Instagram, no Facebook, e vê uma notícia lá de um... Eu quase caí um dia desses, de um carrinho de elétrico pra criança, que custa assim... Eu sei que o carrinho custa 1.500 e tava por 159. Então, assim, você faz o boleto e paga. Então, o que acontece? Tem muitos golpes nesse sentido, que fazem propagandas nesse sentido, pra você pagar o boleto de 150 e nunca receber o tal do carrinho. Isso acontece. Imagina se você pegar um famoso, tonto, na verdade, né, que não percebe o golpe. Que às vezes foi até vítima do golpe. Vítima, eu acho que isso, que ele foi vítima do golpe, né? Então pega o cara que é vítima do golpe, faz o anúncio, um famoso, o que vai acontecer? Vai vender um monte desse relógio por R$80, porque confiaram no famoso. Então, na verdade, eu acho que ele é vítima. Não sei, eu acho que ele é vítima, porque eles enviaram e-mail de confirmação e até código de rastreamento. Eu estava entrando frequentemente para rastrear o produto, que aparentemente vinha da Suécia, contou a seguidora. Olha aí. Do nada, um dia eu entrei e o código tava dando erro. Eu entrei no site e ele não existia mais, nem o Instagram da loja. Após o site sair do ar, Mayara descobriu outras denúncias sobre a loja fantasma chamada Compre Barato. Além disso, outros seguidores de Gui Araújo também comentavam sobre ter caído no golpe e passaram a comentar sua foto de cobranças. Então aqui eu acho isso. Agora vamos pensar na responsabilidade do Gui Araújo. Se o Gui Araújo é cúmplice dessa situação, ele vai ter aí uma penalidade, né? Ele talvez tenha aí uma questão até criminal visualizo, né? Propaganda enganosa. Sim. Talvez, eu acho que vai na propaganda enganosa, mas eu acho que o criminal aqui, estelionato... Seria um estelionato, na verdade, né? Mais É um estelionato estelionato mesmo. Na verdade, a primeira coisa que a gente teria que saber é em qual condição ele fez esse anúncio. Como uma vítima do golpe, que viu o preço e falou, vou divulgar esse trem aqui. Tá não, eu acho que não. Eu acho que ele ganhou o relógio. Porque o que acontece? É permuta. Você não quer um smartwatch? Eu te dou um smartwatch e você faz uma propaganda da minha firma. E foi isso que aconteceu. Só que ele não tá sabendo que essa firma não é mentira, porque ele ganhou um smartwatch de verdade. Eu não acho que é mentira a história do smartwatch. Me parece até que tem foto dele com o relógio. Eu acho que ele ganhou e foi lá, fez. Ou às vezes ele tem até um Publicou contrato de lá no publicidade Instagram com essa também. empresa. Né? A gente não sabe, então a gente tem A que ver lojinha todas essas Compre Barato. circunstâncias. Mas assim, mas ele como uma pessoa assim, como é que fala? Essas pessoas da mídia que... Nossa, agora deu Influenciador? branco. O influenciador digital, ele tem que ter esse cuidado, né? Mas é muito inocente. De eu pensar acho o que ele tá influenciando. Sabe o que é? O Gui Araújo, né? Eu acho que o Gui Araújo... O que aconteceu com o Gui Araújo? Eu acho que o Gui entrou naquele de férias com ex. Eu não sei se eu tô confundindo, porque, né, tudo igual esse povo. Então ele entrou no férias... Porque o povo, assim, sai de um reality, vai pra outro, que vai pra outro, que vai pra outro. Então o tal do Gui Araújo entrou num reality, aí de repente fica famoso, não tem experiência com o negócio, a fama sobe a cabeça e acaba dando isso, sabe? Cai em golpe mesmo. Se famosos, eu vejo aí quantos famosos que perdem tanto dinheiro, Hoje, o que é muito comum com esse mundo digital aí, algumas pessoas abrem uma empresa, criam os perfis e começam a fazer venda. Você só vai descobrir que aquilo é um golpe 3, 4 meses depois. Sim.
também. Sim. Então, às vezes, ele foi no início, ele nem chegou... Nem percebeu, porque até os 3, 4 meses... Eu queria ver o todo mundo pronunciamento acredita dele, né? naquilo. Ele não se pronunciou, não consegui ver esse pronunciamento dele. Alguém viu? Achou isso? Não vi. Não teve. Não teve pronunciamento. Pelo menos não apareceu. Será que ele não fala nada? Isso é até um toque legal pra gente dar pras pessoas. Assim, primeira coisa, o preço tá muito baixo, desconfia, gente. Desconfia, não existe 80% milagre. de desconto, né? Aí você fala... Não existe milagre. Se o preço tá muito baixo, desconfie. Desconfia de tudo que é fácil, né? Na internet tem vários sites que você pode consultar a reputação dessas empresas. Vai lá, consulta antes de fazer a Mas compra. a mim me parece que os seguidores deles são muito jovens. E eles não se preocupam com essa questão de ir lá e pesquisar. E consultar, né? Consultar. Porque isso hoje é muito comum. E na verdade, não é assim, comum. o seguidor, ele confia no influencer. Sem dúvida. Ele tem confia isso no também. influencer. Então, na verdade, quem tem que tomar cuidado é o influencer, porque o seguidor, ele tá ali. Ele confia em você. Então, o que você passar pra ele, ele tá tendo como verdade. E às vezes a gente quer tirar vantagem de uma situação, quer comprar uma coisa barata e acaba se perdendo, se dando mal. Então, por exemplo, eu já vi empresas no mercado aí que deram um golpe de mais de 20 milhões de reais. Sim. Né? Porque você está acreditando tanto naquilo que vai dar certo, que o preço é bom, que a empresa começa a te enrolar, começa a te mandar o código de rastreamento errado, manda de novo, fala que extraviou, que vai mandar de novo, e você vai acreditando naquilo. Eu já caí em vários golpes desses, tá? Eu vou ser sincero que várias coisas não chegaram até hoje. Eu já desisti. Desde que Você começou não a reclamou? pandemia, eu fiz tanta compra que não veio. Isso é mais comum. Mais comum do que a gente Olha, imagina. eu fui pesquisar aqui, ele não se pronunciou, ele não fala nada com relação a isso, não tem a resposta dele em nenhum lugar, e eu achei que ele é cantor agora, então acho que ele não é nada. Ele é cantor? Ele agora Ele é reality show, ele é participante de da reality. Fazenda. Ele é participante Então, da Fazenda. as pessoas Ele só é ficam ex da pulando. Anitta, né? Ele é ex da Anitta com Fazenda, de férias com esse. Isso, Ah, exatamente. gente, e é muito engraçado essas pessoas, né? Mas que, enfim, é uma profissão nova, né, que tá surgindo, realiteiro. Realiteiro. O outro lá, o... Tem um também na Fazenda que é reality. Bill. O Bill já é o terceiro reality dele, e Isso. perde todos. Quem sabe um dia ganha, né? Eu acho que vai ganhando experiência, né? Aí vai e tal. Ai, no próximo eu ganho e tal. Exatamente. Vai É ficando muito famosinho. engraçado isso. Eu sou contra pegar a pessoa que todo mundo já conhece, que já sabe. Tem que pegar um novo, Tem, né? Pra tem. gente ver como é que a pessoa Aliás, se sai e tal. Todo dia aparece uma novidade aí. Exatamente. Tem tanta Botar gente... lá. É que os realities hoje promovem, né? Isso. Promove o influencer. Por isso que eles participam do reality, Sim, né? eles ganham mais Pra dinheiro. ganhar seguidor. Não, a é Adélia uma que é promoção. nossa, faz parte do time aqui. A Adélia participou do Big Brother. Do Ela Big fala que Brother. muda. Ela fala que a vida da pessoa, depois que sai de um reality, muda. De fato, muda, mas é dessas besteiras, né? Dá esses problemas aí. sim. Às vezes a Tem pessoa que ter um não ganha- cuidado. Às vezes a pessoa nem ganha tanto dinheiro no reality, mas ela ganha muito mais aqui fora com Ah, mas olha só, com o Instagram. Gil do Vigor, tá? Um abraço lá pro Gil do Vigor. O Gil colocou essa semana que ele já saiu do Big Brother e já faturou mais de 15 milhões de reais. Exatamente, Eu vi. nem acreditei. Falei assim, em 3 meses, me parece. Ele falou que faturou 15 milhões. Eu falei, Ele faturou com o quê? Que Eita. ele com participação, Mídia, com essas coisas, né? publicidade. Publicidade. Por isso que eles participam, né? Sai dali milionário, né? O prêmio do Big Brother em si não é nada, né? E Agora também tem gente que sai dali e vai pro buraco, né? Tipo a Carol Conká. A carreira dela desmontou. Nossa, o acabou, Projota entrou com processo contra a Globo. Tem gente que acaba se A prejudicando. Juliette deu uma entrevista na Forbes, acredito, que o dinheiro dela já tá acabando, que ela ganhou do Big Brother. Não, ela já gastou, inclusive. Sério? A Juliette já gastou todo o dinheiro, mas ela ganhou muito mais. Então, assim, o que ela ganhou lá, ela já gastou. Comprou casa pra mãe, tudo pra família. Agora, o que ela já ganhou, meu filho, aí, vixe. Se o Gil ganhou 15, Dona Juliette tá perto dos 30, será? tá até ganhando cantora muito. agora, imagina, acho que muito mais. Aí fiquei feliz Tá por cantando, ela. gravou DVD, tá uma Com belezinha. participação de Sandy ainda. Isso, Sério? nossa, tá um sucesso danado. Meu Deus. Sim. Vamos lá, doutor Afonso, eu faço tratamento pra depressão e síndrome do pânico há alguns anos. Voltei de férias e fui despedida. Isso pode? Vamos lá. Quem que atua na área trabalhista aqui? Nossa. É de Márcia, eu. O Não. Genário também tem atuação trabalhista. Também. Também. Se o exame demissional deu apto, pode. Na verdade, assim, não é porque você tem uma doença que você não pode ser demitido nunca mais. As pessoas Não é doença do confundem um trabalho, pouquinho. né? Não é uma doença que foi relacionada ao teu trabalho. Então, no caso aqui, não visualizo, a não ser que essa depressão, essa síndrome tenha alguma relação Tem com o que relação. acontecia lá dentro. Se não tem relação nenhuma, eu não vejo problema, a não ser que você esteja na crise. Eu acho que quando tá na crise, né, tá mal, aí demitir não vai. Agora,
se não for isso, pode. Na verdade, assim, o médico da empresa, ele referenda a sua aptidão do INSS. Ela foi demitida, deve ter feito o exame demissional. Deu apto, pode ser dispensada. A menos que tenha alguma, na convenção coletiva, uma ressalva. Que em caso de não seja doença do trabalho, ela tem aí 1 mês, 2 meses de estabilidade. Pode ser. Mas é difícil ter essa ressalva na convenção coletiva, né? E também pode pôr uma ressalva. Se ela estava realmente passando pelo tratamento, ela pode pôr uma ressalva no termo de rescisão, que não poderia ser despedida, que ela estava passando por tratamento. Mas isso ela vai comprovar depois, né? Não vai dar nada. A dispensa pode ocorrer. Eu acho que pode. Essa semana o TST, inclusive, julgou uma ação, que foi até matéria do TST Notícias, daquela síndrome de... Burnout. Burnout. Nossa, nem sei como fala. De burnout. Sei. De um trabalhador que tinha sido dispensado, conseguiu comprovar que ele tinha adquirido a síndrome por causa do estresse no trabalho. É bem difícil essa prova, então, mas aí ele provou que tem conexão com o trabalho, né? Talvez ele já vinha com alguns tratamentos e o próprio psiquiatra passou que a conexão. E aí ele comprovou e o TST entendeu que ele tinha estabilidade, que ele tinha que ser reintegrado, que ele tinha direito à indenização substitutiva. Porque provoca em função da função, né? Então essa depressão e essa síndrome do pânico, o primeiro ponto é saber, ela é decorrente de algum problema no trabalho ou não? Provavelmente não, pela pergunta não. Se não, ela pode ser dispensada. Não tem problema nenhum. Mas tem que ver se a dispensa não é discriminatória também, o que é que aconteceu. Ela tem que ver um advogado, né, para analisar os fatos detalhadamente. Bom, vamos falar agora de um assunto que eu acho gravíssimo aqui, tá? A gente vai falar da Zara. A Zara criou um código para alertar a entrada de negros em loja, diz a polícia. É péssimo isso. Gente, que situação, que coisa mais esdrúxula Zara aqui, né? Zerou. Eu vou ler a matéria aqui. Isso aqui foi lá no Ceará, tá? Que aconteceu. Investigação feita pela Polícia Civil do Ceará afirma que a loja Zara, do shopping Iguatemi, em Fortaleza, criou um código secreto para funcionários ficarem atentos e acompanharem pessoas negras ou com roupas simples que entrassem no estabelecimento. O alerta era dado pelo sistema de som da loja por meio de código Zara Zerou. Após a publicação da reportagem, a Zara negou que utilize códigos para discriminar clientes. Gente, eu sinceramente, eu acho isso aqui muito grave. E acho muito louco que alguém tenha feito isso. Eu tenho dúvida se isso é verdade. Porque eu acho tão assim, absurdo, que eu não acho que uma loja de um nível da Zara tenha feito isso. Porque eles sabem das consequências disso. Mas assim, pode ter acontecido. Mas eu acho assim, absurdo. Vamos lá. Testemunhas que trabalharam no local alegam que eram orientadas a identificar essas pessoas com estereótipos fora do padrão da loja. A partir dali, ela era tratada como uma pessoa nociva, que deveria ser acompanhada de perto. Isso geralmente ocorria com pessoas com roupas mais simplórias e pessoas de cor, afirma o delegado da Polícia Civil do Ceará, Sérgio Pereira, que considerou o procedimento absurdo e inaceitável. Esse tipo de tratamento da Zara já foi registrado diversas vezes, não só no Brasil, inclusive fora, com pagamento. Então, né, lá é os eles fazer, polêmica. Né? Quem detalhou como era feito o alerta foi a delegada Arlete Silveira, diretora do Departamento de Defesa de Grupo Vulneráveis. Ela disse até que abordagens eram orientadas. Esse código era o Zara Zerou, que foi descoberto durante a investigação. Ele orienta para que exista uma abordagem dentro da loja quando chega alguém diferente, digamos assim, sem o perfil do consumidor da Zara. É como se aquela pessoa deixasse de ser uma consumidora e se tornasse suspeita. Detalhes de discriminação a determinados clientes foram descobertos durante a investigação do caso envolvendo a delegada Ana Paula Barroso, que é negra. Foi proibida de entrar na loja na noite do dia 14 de setembro e registrou um boletim de ocorrência por racismo. Na ocasião, a alegação era de que o veto se tratava de uma questão de segurança do shopping. Algumas pessoas falam que ela entrou sem máscara, né? Mas deu azar, hein? Pegar a delegada, né? Nossa, que encrenca. A hora que eu li isso, eu achei a mesma coisa. Eu falei assim, que encrenca. Mas aqui, quem a expulsou, diz a polícia, foi o gerente da loja, o português Bruno Felipe Simões, 32, que foi indiciado pelo crime de racismo. O inquérito finalizado foi enviado à justiça. Entidades do movimento negro ingressaram na justiça do Ceará contra a rede de lojas Zara, pedindo 40 milhões de indenização pelo dano. Acho que é bem por aqui, né? O valor, assim, eu acho que faz sentido. A ação a qual o UOL teve acesso com exclusividade se baseia no episódio de que a delegada afirmou ter sofrido discriminação racial por parte de um funcionário de uma loja localizada em um shopping em Fortaleza. A questão é o seguinte, o funcionário cometeu o crime, a Zara acaba tendo responsabilidade sobre isso.
Eu acho que tudo depende também da orientação que esse funcionário recebe, né? Pra gente analisar a responsabilidade. Porque muitas vezes você não tem responsabilidade pelo que o funcionário faz. Na verdade, você tem sempre. Mas o nível dela, né? Qual a gravidade disso? Será que era orientado? Agora, aqui o histórico é muito feio. Tinha um código, Zara zerou. Afonso, Exatamente. E esse pelo amor de código Deus. saía no alto-falante da loja. Que horror. Pela reportagem, a própria Zara treinava os funcionários para Então, serem aí, assim, não, né? aí não tem o que falar. Aí não tem totalmente e também responsável. me parece que fora do país acontece isso também. A Zara é reincidente. Ela é né? reincidente, né? Isso é frequente. Tem polêmicas e polêmicas. Escravidão, Trabalho escravo. Ela não Gente, eu tô cumpre. com uma blusa da Zara, tô até me sentindo mal aqui. Mas ela não cumpre. Todos falam, né, que ela escraviza as pessoas. Exatamente. E tem essas discriminatórias no Tivemos mundo aí inteiro. há uns anos atrás um problema sério que ela escravizou. Sim, do trabalho escravo, da produção, dos chineses, Sim. etc. É que muitas vezes terceiriza e não sabe pra quem tá terceirizando, né? E aí dá nisso. Eu acredito que não seja, não sabe. Sabe, Afonso. você acha que Sabe, sabe, claro pelo que preço. Teve um sabem, termo de todos ajustamento sabem. de conduta que ela Sabem, não sim. cumpriu, que era muito sério, que, Exatamente. inclusive com relação a essa questão do trabalho escravo. Então, assim, é uma polêmica atrás da outra. Deixa eu ler aqui o finalzinho da história, que aqui explica bem o que aconteceu. No caso da delegada, Simões alegou em depoimento que impediu acesso à delegada à loja porque ela estava usando máscara de forma inadequada, o que contraria os protocolos contra a Covid-19. Aqui entrou uma tese de defesa, né? Vamos lá. Ana Paula Barroso rebate essa justificativa e a investigação reuniu elementos que endossam a versão dela. A polícia levantou provas de que o tratamento aos clientes variava conforme a cor e o perfil, e não havia relação com o uso ou não da máscara. As imagens do circuito interno de câmeras do shopping da loja mostram que a delegada, ao tentar entrar na loja, estava com a máscara abaixada porque ela tomava sorvete. Bom, aí é outra história. Ela perguntou também se era porque ela estava tomando sorvete. Durante todo o resto do trajeto dela, ela fez uso da máscara. No boletim de ocorrência, ela relata que questionou o funcionário identificado no documento como gerente chamado Bruno se estava sendo barrada por estar comendo. Ele teria apenas repetido várias vezes que era uma determinação da segurança do shopping. Em seguida, a delegada procurou a equipe de segurança do centro comercial e relatou o ocorrido. Questionada se podia ter sido barrada por estar comendo, mas ouviu de 3 seguranças do shopping que não havia determinação nesse sentido. Isso ficou claro na oitiva das testemunhas. Os seguranças apenas orientaram a recolocar a máscara se não estivesse fazendo consumo de alimentos. Quando vem, não aborda. Eu sinceramente... Eu acho que... Eu não sei, eu não gosto de acreditar nessas coisas, sabe? Mas, por exemplo, se você estivesse comendo de máscara, tá errado. Sem máscara, tá errado. O segurança poderia abordar com essa questão. E, de fato, quando ela foi abordada, ela estava sem máscara. Agora, pelo fato de ser negra, proibir de entrar, será que nos dias de hoje uma empresa como a Zara faria isso? Eu acredito nisso. Nos Você dias de hoje acredita, existe Joane? muito, muito, muito mesmo. Mas, gente, isso é muito grave. Só é muita ocultado, discriminação. só é ocultado. Tem muita discriminação. Eu acho que no Brasil, principalmente, né? Não só pela cor, tem pela cor, pela religião, pela sexualidade, pela o estado que você é. Existe muito, é bem Como você evidente. se veste. Como se veste, tudo. É uma série de padrões que a sociedade impõe e você acaba sofrendo por isso. Você vê que no Brasil a Zara não é uma loja tão cheia, então você consegue filtrar quem entra. Mas recentemente, por exemplo, eu estive fora do país e fui a uma loja da Zara. É um enxame, você não tem como você filtrar, né? Você tem uma loja com 2.000 pessoas lá dentro. Mas no Brasil, como o volume hoje é muito pequeno, você consegue filtrar e acontece, sim. E o shopping Iguatemi, se relacionar Sim. com o daqui de São Paulo, é um shopping que não tem Elitizado, né? É Exatamente. elitizado e não tem aquele montão de gente, né? Volume de gente. Um volume de gente que... Considerável então, que não então impeça, eu acho né, que, esse tipo que é possível que haja isso. É triste. A Zara nega, tá, o racismo. É Acho que péssimo. é bom falar aqui a versão da Zara no sentido, tá? Inicialmente, a Zara Brasil informou ao UOL que não teve acesso ao relatório policial, mas garante que colaborar com as autoridades para esclarecer que a atuação da loja durante a pandemia Covid-19 se fundamenta na aplicação dos protocolos de proteção à saúde. O decreto governamental em vigor... Blá, 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 blá. Claro, né? Quem quer ganhar um processo de 40 milhões? Olha aqui. que se Mas olha que legal também o que ela fala. Depois da publicação da reportagem, a varejista negou a existência de um suposto código para discriminar clientes. A Zara Brasil diz ainda que conta com mais de 1.800 pessoas de diversas raças, etnias, identidade de gênero, orientação sexual, religião e cultura. Sei lá, gente, essa história tá estranha pra mim. Que pese a Jo falou que pode acontecer e tal.
Eu acho que tem eu gosto muito. de acreditar que a humanidade não tá doente desse jeito, É porque sabe? assim, Porque você pra precisa, mim é doença você isso. precisa viver um pouco assim nos lados periféricos, Pode ser. que você vai ver, por exemplo... Não é meu lugar de fala, né? Não é você o meu vai- lugar de fala. É o que eu você tô dizendo pega assim, uma não é uma pessoa coisa que eu que- convivo. Eu sou homem branco e tal. É diferente. Então, É assim, verdade. não é o meu lugar Passa de um fala. molequinho negro numa Não é meu moto lugar pra de ver fala. se ele não vai ser parado imediatamente. Não, é que eu não tô dizendo que não aconteceu. Eu tô dizendo que, acontece. pra mim, é difícil acreditar que isso aconteça nos dias de hoje. Eu acho isso escroto, na verdade. Eu acho isso sujo. É isso. Então, é difícil pra mim acreditar, mas eu sei que acontece. Acontece, é Principalmente- desumano. Muito. Como é o caso do horrível. supermercado, aquele rapaz que foi no supermercado, deixaram o cara pelado lá, dizendo que ele tinha pegado. Ele não pegou nada, sabe? Principalmente empresas desse porte, né? Como o supermercado, como uma Zara. É impensável mesmo. Uma empresa desse porte, ela tem que ter uma estrutura para se preparar, E a gente não passa por para isso. A gente evitar não- esse tipo de É. coisa, né? Exatamente. Então, Mas é bem- importante que isso aconteça com pessoas assim para poder ser expostas, porque quando acontece com uma pessoa pobre, isso não leva essa proporção aí. Não Sim, vai adiante. Não vai adianta. Então, eu fico bem feliz que isso aconteceu com uma pessoa. Que eles pegaram uma Uma delegada pessoa assim que de possa polícia. expor e mostrar que isso é real e que tem que ter punibilidade Sim, para acho isso. interessante. Joane, essa pergunta que veio agora foi pensando em você aqui, viu? O pessoal mandou, falou, essa eu vou direcionar pra doutora Joane. Eu vou já falar pra você direto essa daqui, tá? Doutor Afonso, eu vivo em um relacionamento abusivo. Tivemos uma discussão e ele veio tentar me agredir pela primeira vez. Ele não conseguiu me machucar fisicamente, mas eu revidei com uma facada. Ele foi para o hospital e fez BO contra mim. Posso ser presa? Não, porque ela não foi pega em flagrante para começar, mas assim, Mas a situação tá Mas complicada. não, aí vai ela tem que provar, vai responder porque, né? Teve o inquérito, teve a situação, vai responder. Uma tentativazinha de Mas homicídio. uma legítima defesa aí, se ela provar que foi uma violência doméstica, né? Apesar Mas não dela não houve. ter usado Não meios houve. moderados, né? Mas não houve a violência. Mas a violência Na nem verdade, sempre se limita à não. violência física. É, né? Pode ser Exatamente. psicológica, Mas tá ela tem certo. que provar É a continuidade tão ruim da quanto- violência psicológica e tudo mais, e que essa atitude veio dessa situação, né? É bem complicado, porque o que acontece hoje, por exemplo, até estava falando com uma amiga hoje, a gente prega muito para a mulher o quê? A questão da submissão, que a mulher tem que ser submissa. E nessa situação de submissão, da mulher ter que sustentar um relacionamento e para a sociedade ela tem que estar casada ou namorando para dizer que é bem-sucedida, tem muita mulher que vive violência doméstica assim por anos. Muitos anos, né? Sim. Às vezes a física, a psicológica, e chega um dia que ela explode, não aguenta. Então, por causa dessa cultura que nós temos de pregar que a mulher é responsável por o casamento dar certo ou não. Né? Isso já vem um pouco da religião, porque é a religião que prega essa E questão de você, eu vejo submissão. que você fala muito sobre isso nas suas redes sociais e tal. O que você acha? É isso mesmo? Tá certo? A mulher- Não, obviamente não. Eu acho assim, eu sou uma pessoa cristã, gosto de ler a Bíblia, não sou uma pessoa religiosa, que eu não gosto de religiosidade, mas eu até busquei isso na palavra de Deus, porque a gente tem que ter uma compreensão. E assim, a gente fala da submissão, mas a gente esquece, como eu falei hoje, de pregar que essa submissão é para ambas as partes, não é só para a mulher. Entendeu? Não é só a mulher. E submissão não é se submeter a maus tratos. Submissão é você entender que um está ali a serviço do outro. Você entendeu? Então, assim, só que as igrejas e a sociedade por inteiro, ela prega muito que submissão é só a mulher que tem que se submeter ao homem. Não. Né? E tem aquele negócio assim, a mulher sabe dificular. E nessa situação, a mulher burra sustenta toda a situação e vive uma situação de agressão por anos para sustentar uma relação, para ela mostrar para a sociedade que ela é sábia e está completa. Porque a sociedade tem isso, né? Você só é feliz se você tiver com um namorado, com um marido. Você não pode ser feliz sozinha? Pode ser feliz sozinha. Ter alguém é uma questão de parceria, uma questão de ambas as partes estarem em compreensão. Na mesma sintonia, Nessa né? sintonia. Até porque lá na Bíblia também fala que o homem, lá em Efésios, até li hoje isso daí, lá em Efésios também fala que o homem, ele precisa tratar a mulher assim como Jesus tratou a igreja. E como foi que Jesus tratou a igreja? Ele deu a vida pela igreja. Então não é só a mulher que tem que submeter o homem tem que dar a vida pela mulher. Entendi. Você entendeu? Então, se você está numa relação que só você está se submetendo e o homem não tem Deus nessa relação. Vamos parar e para de ficar sendo violentada. Certo. Muitas vezes elas se submetem a essa relação por dependência financeira, Emocional. afetiva, emocional também. Tem filhos, às vezes. Aí elas vão suportando isso.
chega um dia que... Explode. Li muitos casos que elas explodem mesmo. Mas isso da dependência também já é uma coisa cultural, né? Já vem da cultura de que o homem, né, ele domina todas as áreas e a mulher não tem liberdade. Então é tudo relativo mesmo à cultura religiosa que a gente tem, né? Até para ilustrar isso, doutora, para dar um clima mais suave, essa semana saiu um vídeo que viralizou de um casamento em que o padre, acredito, estava lá, né, naquelas formalidades, aceito fulano como meu marido, e a mulher respondia, até que chegou, prometo-lhe ser submisso, ela, prometo-lhe ser... Não. Submissa não. É porque submissão é pregado da forma errada, né? Submissão é servir, igual Jesus serviu. Como Jesus serviu, né? Como Jesus serviu. E o homem também tem que ser submisso, também tem que servir, não é só a mulher, né? Bom, mas vamos falar, mas assim, só pra, direcionando aqui então para a resposta. Então, legítima posso ser presa? Não vai, porque não estava em flagrante aqui no Brasil, vai só flagrante. Processo. Você vai responder um processo, aí você vai ter que provar que foi uma legítima defesa, embora, né? Passou um pouco da proporção. Mas assim, se sou eu a juíza, eu já te absolvo. Boa. Eu então, também. Vamos lá. Fez certíssimo. Datena, vamos falar do Datenão aqui. Datena que diz que vai ser candidato à presidência, né, do Brasil aí. Será que vai? Diz que vai candidatar. Ai, gente, sei lá, viu? Então, o Datena foi condenado 2 vezes no mesmo dia em processo de dano moral. Então, olha que presidente bom que nós temos aqui. Né? O que ele já fez aqui? Bem. Já começou bem o Datena. Eu vou ler aqui a matéria pra gente entender o que o Datena aprontou, né? O apresentador José Luiz Datena, esse sim é apresentador, né? Porque o outro eu nunca vi, foi condenado em 2 processos da Justiça de São Paulo no dia 23 de junho. Ambas as ações previam indenização por danos morais por conta de matérias veiculadas em programas da Band. Um dos casos, uma enfermeira pediu dano moral após ser acusada no programa Brasil Urgente de ter orientado funcionários da refinaria Presidente Bernardes em Cubatão a permanecerem trabalhando mesmo após testagem positiva para a Covid. Em um dos casos, a enfermeira pediu dano moral após ser acusada no programa Brasil Urgente de ter orientado funcionários da refinaria Presidente Bernardes em Cubatão a permanecerem trabalhando mesmo após testagem positiva para a Covid-19. Na decisão, o juiz Gustavo Fávero determinou que Datena pague uma indenização de 20 mil. O fato é inverídico, além de eivado da costumeira opinião irônica e impiedosa, que de fato fazem. Afirmou o juiz. É direito e dever da imprensa divulgar informações e imagens de acordo com a verdade, sendo que no caso em questão houve negligência, ressaltou o magistrado. Além de Datena, a Rede Bandeirantes e o repórter Agostinho Teixeira foram condenados. Ao longo do processo, os réus afirmaram que em nenhum momento se referiram à enfermeira como sendo a pessoa alvo das críticas e tampouco a relacionaram a liberação dos funcionários para o trabalho. Eles ainda podem recorrer da decisão. No outro caso, uma escola profissionalizante de São Paulo pediu indenização por ter sido acusada de ter praticado um golpe financeiro contra uma aluna. Em uma das vezes em que comentou sobre o assunto, Datena chamou a escola de estelionatária. A pessoa só paga e não existe nada. Não tem curso, não tem nada, afirmou na reportagem. Criminosos usam o nome do governo do estado para tirar dinheiro de pessoas de baixa renda, até de uma senhorinha cega, aplicando o golpe de um curso falso em cima de pessoas que estão sem estudar, jovens, adolescentes e tal. Disse Datena em outro momento. Na sentença, o juiz Guilherme Teixeira condenou o apresentador a pagar uma indenização de 33 mil e destacou que o nome da escola foi mencionado diversas vezes, associando a prática criminosa que não havia realizado. Gente, é aquele negócio, né? A matéria chega pro apresentador e aí eu até culpo a produção nesse sentido. Porque o apresentador, por exemplo, quem é que fez o conteúdo? Quem é que leva esse conteúdo? O apresentador acaba confiando ali no que foi passado para ele, né? E talvez esse conteúdo não tenha sido examinado, não tenha sido visto aí a veracidade. Com dolo de caluniar e difamar, atribuíram falsamente à escola fatos tipificados como crime e difamaram-na em rede social. Neste caso, a Banda e o repórter Agostinho Teixeira também foram condenados. Durante o processo, a defesa dos réus alegou que a reportagem divulgou informações verídicas e que os comentários e críticas jornalísticas foram feitas nos limites das garantias constitucionais da liberdade de manifestação e de imprensa. Eles ainda podem recorrer da decisão. Então, na verdade, aqui, Datenão, que será nosso futuro presidente, aí condenado por dano moral no mesmo dia, 2 sentenças. Que eu acho que fazem total sentido. Eu quero ouvir vocês. Eu acredito que foi uma boa condenação. Acho que a liberdade tem limites, né? Limite de pode você falar, não estar destruindo uma tudo. vida. Eu né? acho que destruindo você não um profissional, né? Ele é conhecido e fala em rede nacional.
caluniar, você precisa ter parcimônia no que fala. Até porque quando tá em tem um rede programa nacional. desse, você tem um poder tão Isso. grande de destruir uma empresa. E Destrói, mesmo, destrói, né? Caluniar Destrói a e empresa. difamar, o programa dele é muito visto. Então, eu acho que... Tinha um programa de um rapaz que ele... eu não As lembro o nome. condenações- Celso Russomano. Esse mesmo. Eu não sei se ainda tem esse programa, mas... Ele faz, acho que na Record à noite, o Celso Russomano, produção, vocês sabem me falar do programa do Celso Russomano? Eu acho que ele tem um quadro. Acho que até no- ele se É um candidata. quadro no programa. Eu me lembro que ele tava num podcast um dia desses e eu vi ele falando. Na verdade, acho que ele tem esse quadro aí ainda e ele faz. É o negócio do consumidor, né? Então, que ele chega mas e falando. Tá bom pra você? Estando bom para ambas as partes, Mas você Celso Russomano imagina, aqui agora. você imagina o poder que uma pessoa dessa tem de destruir uma empresa? Eu acho que é o tipo de jornalismo que o Datena faz, né? Eu não sei se eu posso chamar ele de sensacionalista, mas ele não é aquele jornalismo meramente informativo, né? Que você passa, por exemplo, a enfermeira foi acusada. Ele faz as Ele acusações. critica, ele faz as Ele críticas. coloca opiniões né, Ele- dele Exatamente. sobre a pessoa, sobre a atitude da pessoa, que ele não sabe Exatamente. se é verdade ou não. Ou Só não. tem uma acusação, e aí ele continua, fez, Isso. estelionatária, escola estelionatária e tal. Eu acho legal essas condenações, porque tem um poder punitivo aí, não só pro Datena, como pro Bate, e pra todos eles, né? Pra todos os apresentadores, E né? trava um pouco isso, né? O cara, na hora de falar, ele vai pensar duas Tem vezes. que ter cuidado, né? Ele tem que ter cuidado. Ele Tem não que pode ter sair cuidado. despejando o que ele acha. Né? Você está destruindo uma pessoa, um profissional. Não é muito sério isso daí. Eu acho que a condenação foi até baixa. Essa enfermeira, se bobear, perdeu o emprego, vai ter dificuldade em achar outro emprego. Porque o nome dela está exposto aí agora. Não, e até imagine no prédio dela as pessoas julgando ela. Exatamente. Né? A Sim. situação psicológica que ela passa diante disso, né? Então Você tem que tomar- joga no muito Google, sério. aparece milhão de informações. Se ela tiver de rede críticas social, a os respeito. seguidores lá mandando um monte Sim. de mensagem. Nossa, isso é péssimo. Então tem que ter Horrível. muito cuidado para esse tipo de jornalismo. Você não pode acusar as pessoas ao bel prazer. Ah, não, o Afonso falou da produção, etc. Às vezes passou lá a pauta, mas é a opinião dele. Ele está expressando a opinião dele, não o que está na pauta. Né? Ele tem o caso. Verdade, você fez uma correção. É, Porque quando eu falei que a produção passou aquilo pra ele, né? Na verdade, ela passou a pauta, como passou aqui pra minha pauta. Ó, Sim. eu tenho aqui a pauta, a produção passou, Sim. mas eu não tô aqui acusando ninguém, a não ser do que já está condenado. E eu vou- Né? e Porque eu- quando tá condenado, eu falo, por exemplo, a Atena fez, ele já está condenado. Agora tem uns aqui que vai ser condenado, aí a gente não fala nada. Você E está aí eu passando vou- em terceira pessoa, né? A Exatamente. informação. E eu vou estar aqui passando a minha opinião. E eu tenho que tomar cuidado para minha opinião não prejudicar alguém, não ser uma calúnia, uma difamação. Eu tenho que tomar cuidado. Tá certo. Né? As pessoas têm que tomar cuidado. E ele também tem que tomar muito cuidado, principalmente sendo uma pessoa de grande expressão, que Ultrapassa alcança os muita limites gente. da É, constitucionalidade. Então, você não pode. sim. Não pode. Não Quando pode. você é pessoa pública, fala em rede nacional diariamente, tem uma porção de gente que te vai lá e assiste, segue. Acho que tem que ter cuidado. Sim. Tem que ter. Tem que- Eu Até acho... para não ser pego em fotos, né? Como o Caio Castro. Como o Caio, né? Você viu? Tem cuidado. Tem que tomar cuidado. Gente, até eu que não sou famosa, tomou cuidado. Bom, bora lá. Doutor Afonso, eu trabalhei como auxiliar administrativo em um hospital público muito movimentado, tá? Tinha contato com sangue. Eu deveria ter direito de insalubridade? Eu era Essa pergunta a pessoa sempre auxiliar. faz, né? Posso falar? É muito estranha essa sua pergunta. Eu não sei quem enviou, né? Mas olha só, você era auxiliar administrativo e Isso. tinha contato com o sangue. Que mas- relação que existe um auxiliar administrativo com o sangue? Porque eu acho que a enfermeira tem contato com o sangue, o faxineiro tem contato com o sangue, mas o auxiliar administrativo do hospital tinha contato com o sangue. Então precisa entender esse contato com o sangue que você tinha. Vai ver que tá fazendo um acúmulo de função, né? Fazendo a função Mas- dele de Mas é muito de esquisito. enfermeira ao mesmo tempo. É muito esquisito. Qual que é essa administração dele, né? Ó, eu vou considerar o contato com sangue pra te explicar, tá? O auxiliar administrativo eu vou desconsiderar. Tem contato com sangue, tem que receber insalubridade. Na verdade, vai ser feita uma perícia técnica, o perito é que vai decidir, mas pelo que você tá falando, é a nossa experiência aqui, que a gente vivencia isso diariamente, a gente pode te dizer que sim, você tem direito a receber o adicional de insalubridade aí em grau. Máximo, normalmente. Em grau máximo, Agente normalmente. biológico, sangue é Sangue. máximo. É, porque na verdade, se você tem contato, tem alguma doença tal, você pode acabar se contaminando, né? Então é gravíssimo aí. Só considerando a questão do hospital público com grande movimentação. A gente esquece, como você disse, o auxiliar Só por aí, administrativo. só por aí já daria, né? Já daria. Já daria. Eu
eu entendo que ele tem direito. Mas sim. depende também, né? Porque esse auxiliar administrativo pode estar numa ala totalmente diferenciada do hospital. Pode estar no 10º andar, que é só administrativo. que é só Como administrativo. que ele tá Vai ter tendo contato. contato com esse sangue, né? Eu não sei o que ele faz com esse sangue, gente. Deve tá as fazendo acúmulo ampolinhas de lá função. pra encaminhamento. Será que ele é o auxiliar administrativo que pega o sangue pra mandar pra algum lugar pra fazer o exame? Pode ser assim, ó. pensei nisso. Ele é um auxiliar administrativo, então colhem o sangue no primeiro andar, mandam pro 10º, ele é o responsável por pegar os potinhos e pode... Só que os potinhos estão fechados, Se mas fosse, pode vai ser quebrar. fechado. Pode quebrar. Pode. Ele atende o paciente na hora que chega, mas ele não tem contato com o paciente. Bem esquisito Né? aqui, mas eu acho que é isso. Né? Eu acho que a gente Perícia. Mas se conseguiu tiver esclarecer. contato com sangue, sim. Se tem que tiver ter contato perícia. com sangue, sim, mas Agora, tem que ter contato com perícia. que sangue, né? Também é o sangue aberto, sangue fechado. Vai ter que ter perícia, não tem jeito. Bom, aí é uma reclamação trabalhista, procura um advogado trabalhista bom e aí você vai atrás dos seus direitos aí, tá bom? Vamos falar aqui agora de... Olha, essa matéria aqui, eu acho que ela vai também para um lado aí que não é muito legal aqui, a questão do crime. O Siqueira Júnior é nosso freguês aqui, né? Todo programa a gente fala do Siqueira Júnior aí, as coisas que ele faz. E a Patrícia Bravanel. Então a gente vai falar de Siqueira Júnior e Patrícia Bravanel, que são processados por crime de LGBTQIA+fobia. Vamos ler a matéria aqui que o negócio é quente aqui, viu? O Siqueira Júnior e a Patrícia Bravanel serão alvo de um processo administrativo movido pelo governo de São Paulo e pela Secretaria da Justiça por LGBTQIA+fobia. Os apresentadores e suas respectivas emissoras, Rede TV e SBT, responderão por discriminação na TV. O governo de João Dória decidiu seguir com a ação por causa da repercussão de recentes falas dos comunicadores. Em 25 de junho, Siqueira chamou a comunidade LGBTQIA+, de raça desgraçada no Alerta Nacional, durante um comentário a respeito de uma ação publicitária... Para Péssimo. tudo, para Péssimo, tudo. Gente, né? que esse homem fala um negócio desse. É muito grave. As pessoas não têm a mínima noção do que tá acontecendo, né? Eu Quando falo, o li mundo isso tá daqui, doente. Eu já fiquei incomodada. Falei assim, É que muito péssimo. Péssimo, péssimo. Patrícia A comunidade, Bravanel, então, não. A comunidade. A Patrícia Bravanel, até o próprio sobrinho criticou ela. Foi. Eu vi, né? Exatamente. Foi, O ela próprio errou ali, sobrinho ela errou. criticou ela. Ali ela errou Sofrível, bastante. Mas assim, no sofrível. caso aqui de raça desgraçada, vamos pensar. Gente, a horrível. pessoa não escolhe, a pessoa a Imagina. pessoa não tem culpa, a pessoa não pode carregar essa culpa. E assim, como é que você discrimina uma pessoa dessa forma, né? E sabe o que mais me enoja? Vou ser sincero pra você, uma pessoa dessa continuar no ar. Sim. Verdade. E a contratante dela ser condenada, pagar indenizações altas e ainda E manter. manter. Por conta de umas piadinhas bem bobas que ele costuma fazer no programa, E né? ele faz muito, viu? Nossa, eu acho péssimo. Mas Eu nunca assisti, eu só vejo os... Nunca assisti, mas a gente ouve os comentários, sim, porque é. tem sempre uma polêmica. Eu volto até num ponto que você comentou, Afonso. Tem a questão da opinião. Ele tá dando uma opinião pessoal. Até que ponto... Então, mas aí, não, uma raça desgraçada não é opinião pessoal, é ofensa. É ofensa. É ofensa. Mas é uma manifestação pessoal. Sim, Ele uma tá manifestação expondo, né, pessoal, o tá sentimento certo. dele sobre Até isso. que ponto a contratante é responsável por isso? Em todos os pontos, a partir do momento que ela contrata alguém, Ela confia no coloca serviço, esse cara né? lá, coloca Ela ele. permite que isso vá ao ar. Ela tem o poder de fiscalizar, ela tem sabe todas o as nível dele, permissões, né? Mas você tá Sabe o num nível. programa ao vivo. Você não tem como cortar Tá, aquilo, mas por assim, se exemplo. ele fez uma vez, ela não podia demitir? Sim. Sim. Aí eu concordo. Aí eu Se acho tá que o erro tá em mantendo, manter. tá Exatamente. mantendo, tá concordando. Eu acho acredito que, que é uma que é um concordância. sensacionalismo, é uma busca de você ter um ibope, de você... Audiência a todo custo. Audiência a todo custo. Isso, e não vale a pena. Sim. Concordo plenamente. Eu não perco meu tempo Bom, assistindo o Siqueira isso. Júnior a gente já sabe, né? A Patrícia Bravanel, eu confesso pra vocês que quando surgiu aquele comentário que ela fez, eu fiquei um pouquinho triste no sentido de Surpresa. ver que ela é uma pessoa tão querida, as pessoas gostam dela, do pai, esclarecida, também, é. e acaba, né, como que tem o sobrinho dela que é homossexual e tal, e ela me solta uma dessa, né? No caso da Patrícia, é de 1º de junho, no Vem Pra Cá, ela defendeu que os conservadores têm o direito de serem intolerantes com os... Aqui, ó. Essa é a coisa, ó. Ela defendeu que os conservadores têm o direito de serem intolerantes com os integrantes da comunidade LGBTQIA+, pois ainda estão aprendendo a lidar com a diversidade.
intolerantes, que é a palavra errada aqui. Porque eles têm o direito de não gostar. A gente pode não gostar de alguma coisa. Ser intolerante. Mas eu não posso ser intolerante. Agora, eu não gosto, eu não gostaria, eu não acho legal. Eu não compreendo, Eu não né? compreendo como que funciona. Eu não compreendo, mas eu respeito. Mas eu respeito. É Mas eu não diferente. critico, Porque não, muitas vezes a gente respeita. não compreende. Não compreende. Natural não compreender. Apenas mas respeite. temos que respeitar o próximo, independente da decisão dele. É. Da sua escolha. Bom, no Notícias na TV, a comunicação da Secretaria da Justiça confirmou o processo contra a filha de Silvio Santos e o jornalista. Apresentadores e emissoras serão intimados para a audiência de conciliação nos próximos dias. O Tribunal da Justiça de São Paulo deverá mediar o imbróglio. Um comunicado de Fernando José da Costa, secretário da Justiça e Cidadania, foi enviado sobre a apuração do caso. O governo... Mas o que o governo tem a ver com essa história? É isso que eu não tô entendendo. O que o calça apertada tem a ver com a Patrícia Bravanel e com o Siqueira Júnior, com o que eles falaram? Eu acho que ele é da comunidade, né? Assim, Só pode ser isso. mas porque eu não vejo gostei da atitude dele. Não, eu achei legal, mas eu não entendi a ligação. Eu entenderia, por exemplo, uma associação, uma comunidade LGBTQIA+. Agora, o governador de São Paulo, por quê? Eu nunca vi o governo processar ninguém por LGBTQIA+, fobia. Ainda mais administrativamente, né? Deixa eu ler de novo. O governo de São Paulo e a Secretaria da Justiça e Cidadania não toleram a intolerância. Não toleram a intolerância. Discriminação é crime. Perfeito. Correto. Estamos abrindo expedientes administrativos de casos de grande repercussão de mídia para apurar a prática LGBTfobia. Faz sentido. Faz sentido. Porque, vamos dizer, se eles não fizessem, quem o faria? Né? Mas eu não sei se isso é uma jogada de... Pra aparecer também do governador de São Paulo. Também, mas se fizer... Contra o apresentador Siqueira Júnior, apresentador, além de 2 vereadores, um de Tararé e outro São José do Rio Preto. Em 2019, instauramos 20 processos administrativos. Olha, não sabia. Olha que informação interessante. Em 2019, eles instauraram 20 processos administrativos por LGBTfobia, LGBTQIA+, fobia, né? E em 2020 foram 47, um aumento de mais de 130%. Poxa, eu acho uma iniciativa legal, acho louvável, eu acho que é super válido, só achei estranho que seja o governo de São Paulo, né? Ele é meio suspeito. Mas não sei se é por isso. Será que seria por essa razão? Ou às vezes isso é uma forma de ganhar a comunidade LGBTQIA+, como eleitor, que tudo a gente pensa na questão política, né? Eu acredito que ele está no armário, o governador. Tá no armário. Daí eu já não sei. Existem rumores, inclusive, que o armário dele fica lá em Belo Horizonte. Então, eu acredito, tá vendo? Gente, para. Ai, meu Deus. Para disso. Ele tá no armário, mas eu acho que não é por bem isso. bacana a atitude Eu dele. acho que ele, Não acho que é por ele isso. quer atingir o pessoal e vai querer voto para candidatura. Pode ser. Certamente. Faz sentido. Bom, então, Siqueira Júnior, Patrícia Bravanel, calça apertada. Vocês que se resolvam aí, mas eu achei que é válido o processo. Acho que Patrícia Bravanel errou. Siqueira Júnior nem se fala. E essa postura aí do governador de São Paulo, confesso que não sei. Não sei. 47, esse número aí, 47 em 2020, né? 47 Se obstaculizar alguma coisa, tá tudo certo. Ah, sim. Tá valendo. Eu acredito que impedir que eles... esse é um número bem significante, né? Você vê que todos os podcasts do Pod Legal, a gente tá falando do mesmo assunto. Sim, toda vez a Isso gente é fala. recorrente. É. Então, 47 processos administrativos não é nada. Não é nada. Mas é que ele fala aqui de casos de grande repercussão, né? Talvez casos de grande repercussão não tenha tantos. Talvez seja essa a ideia que ele coloca aqui. Todo caso de homofobia é de grande repercussão. Não, mas é coisa pequena, que ninguém tem acesso, né? Porque isso acontece todos os dias. Sim. Isso deve ter acontecido aqui nesse prédio hoje 10 vezes. Sim. Deve ter acontecido, você entendeu? Acontece em todo lugar, mas não é com a repercussão que aconteceu com a Patrícia Bravanel, por exemplo, que falou o que falou. Né? Acho que seja essa a ideia. Você poder ser intolerante é péssimo, né? Não, achei horrível. Nossa. Achei horrível. Vindo Bom, dela, eu achei horrível. Horrível. Ela ainda usou Mas eu muito. acho que sabe o que é? Muitas vezes, assim, é falta de desconhecimento. Mas é estranho a gente falar de desconhecimento de uma pessoa que tem o nível Sim, que tem, sim. né? Desconhecimento do amor. Do amor ao próximo, amor, né? né? E o respeito ao próximo. Mas Só isso. olha, a gente estava conversando num programa que passou do Pod Legal, né? Na questão de que o relacionamento do homossexual entre pessoas do mesmo sexo, né?
é o topo do iceberg. Na verdade, isso é um detalhe. Porque antes disso, existe toda uma questão que muitas vezes as pessoas não falam. Porque a relação de pessoas do mesmo sexo, relação de pessoas do mesmo sexo. Antes da relação, essa pessoa tem trejeitos, essa pessoa tem preferências, essa pessoa tem habilidades. São coisas diferentes, né? Que já caracterizam que ela seja homossexual muitas vezes. Sim. E ela não precisa se relacionar com alguém do mesmo sexo para ser homossexual. E tem muitas pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo e não são. Simplesmente porque quis me relacionar tal e não sou. Né? Então existe essa questão também. Teve uma experiência, né? Teve uma experiência e não né? Então o buraco é muito mais embaixo. O estudo... Eu vejo as pessoas falando muito sobre isso e vejo que ninguém se aprofunda na questão de que a história não é só o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. É muito mais do que isso. É, né? É a vontade da sexualidade da pessoa. A gente tem que respeitar o que Mas as pessoas fazem. Mas, Jô, né? eu não acho que é isso. Eu não acho que é a vontade do que ela tem, porque ela não tem vontade. Na verdade, ela é assim. Ela nasceu assim, não, então ela por não exemplo, tem vontade de como você ser. falou, Afonso, tem pessoas que não é homossexual e se relacionam com pessoas do mesmo sexo. Aí é vontade. Aí Entendeu? é vontade. Mas aí você tem que respeitar também, não tem? Tem que respeitar todo mundo. E tem pessoas casadas que estão saindo com pessoas Sim. do mesmo sexo. E pode acontecer. E acontece muito, muito, muito. Quantos homens casados aí não são gay? Sim. Um monte. Acontece. Mas enfim, tudo é uma questão que eu acho que tem que ser mais estudado e muito mais aprofundado, porque pouco se fala sobre isso, só se fala do relacionamento de pessoas do mesmo sexo, e não é só isso, né? Eu acho que é muito mais. Então por isso que eu acho que é importante ações como essa aqui do governo do estado de São Paulo aqui. Doutor Afonso, fiquei sabendo por terceiros que meu vizinho jogou veneno no meu quintal e meu cachorro morreu. Gente, posso falar uma coisa? O mundo tá para tudo que eu quero descer. Olha isso. Doutor Afonso, fiquei sabendo por terceiros que meu vizinho jogou veneno no meu quintal e meu cachorro comeu. Tive que internar o meu dog e gastei um bom dinheiro. O que eu posso fazer pra ser ressarcido? Gente, é criminoso essa atitude do seu vizinho. É criminoso. Isso aqui é um processo... Você pode entrar um processo criminal aqui. É um processo criminal. Criminal contra o teu vizinho. Criminal. E indenizatório também em razão dos seus gastos, né? Que aí você pede toda a indenização. E, aliás, eu acho que no processo criminal, hoje agora existe a possibilidade de você cobrar indenização no criminal, tá? Nós tivemos um podcast aqui que o Dr. Jacó veio e colocou essa questão. Que agora, no processo criminal, é possível pedir indenizações, tal, para ressarcimento de situações como essa. Eu acho que seria esse caso, um processo criminal com... Paralelo um civil, né? Não, mas diz que não, pode ser no próprio criminal. No criminal você pede a indenização. Não sei se estou falando besteira. Porque mas dá pra fazer os dois. É que dá você pra vai fazer um inquérito. Mas é que agora diz que tem essa possibilidade, é coisa nova. É que, assim, eu entendo que há muito tempo tem essa possibilidade. No criminal? No criminal, sim. Só no criminal? Por exemplo, você vai entrar com um crime comum lá, você vai apurar e ao final o criminal ele pode aplicar uma indenização. Mas isso não impede também de você entrar no cível. Como eu não atuo nessa área, eu desconheço. E aí porque, o Jacó falou isso, por isso que eu tô trazendo. O criminal vai te indenizar pelo que você passou, de correr o risco de perder a vida do seu cachorrinho. O cível, o que você gastou com essa vida. Entendi. São áreas completamente diferentes, não sei responder, não sei dizer. Mas vem cá, ela ficou sabendo, isso não é fofoca? É isso que eu ia falar. E se não foi o vizinho? Você vai entrar contra ele, tudo sem prova? Mas assim, por isso que ele tem que entrar com inquérito, para ter uma apuração. Porque assim, o inquérito é uma peça informativa. Assim, vieram me falar que foi o vizinho, se não foi ele. Fofoca de bairro. O vizinho que não gosta do vizinho dele. É que assim, ó. Se eu sou vizinha e recebo um desses, para assim... Tá doida? Ele tem que fazer um inquérito, porque o inquérito, na verdade, é uma peça informativa. Tá certo, é investigativa, eles vão né? investigar e ver se tem realmente um delito. E depois, sendo o caso, ter o processo criminal. Pode ter sido N pessoas que jogou. Entendeu? E o cachorro comeu, não precisa ser o vizinho. É que assim, mas se a pessoa que ele não falar pode, que foi o vizinho pode ser. Ele não pode chegar lá no inquérito falando assim, foi o vizinho que jogou. Ele pode falar assim, olha, aconteceu isso, tenho informações do meu cachorro que essa pessoa é suspeita. E aí vai ter a investigação. E pode ser que no inquérito se apure que a pessoa não tem nada a ver, outra pessoa, e aí depois do inquérito eles vão decidir o que é. Se eu fosse vizinha dela, não ia querer estar lá, não. Sou suspeita. Alguém foi lá e disse que sou eu, mas...
Mas Não, tem que eu acho que tudo é uma questão de apurar, prova. né? Vamos apurar, vamos dizer que tem a prova. Tem que Mas aqui apurar. ela não fala no criminal, ela não tem interesse no criminal, ela quer mesmo ser ressarcida pelo problema. Mas então- Mas eu acho que tem que frear esse cara pra ele não fazer de novo, porque na próxima seu cachorro morre. Mas como que ela vai ser ressarcida se Se não ela ter não- certeza que se é ela não ele? provar Tem que a culpa, provar. é. Aí você tem que provar. provar. Provar Quem não falou, quem te contou isso? Vai ter que é entrar no testemunha. criminal Vai pra ter que ver dizer onde isso. viu, que hora viu, como viu, que fez, né? Eu acho que aí vai por aí, não é? Exatamente, Não. tudo tem que ser Aí nós- provado. Chumbinho, não é um Aí negócio nós- de chumbinho que joga Tem pra isso. cachorro? Aí nós temos que saber se o vizinho fofoqueiro vai encarar um inquérito e ir lá falar Exatamente. E vai lá, né? falar. na polícia que realmente foi Até o porque esse fulano. inquérito depois pode reverter, né? Exatamente. Em uma denunciação caluniosa. Aí Exatamente. pode vir uma reversão. Então Toma tem que ter um vários pouco de rumos. cuidado. Bora lá. Após 4 meses na cadeia, a gente tá falando de cadeia aqui, né? A justiça concede a liberdade ao DJ Ives. DJ Ives, que estava preso aí em razão das agressões aqui, né? A esposa a Pamela Holanda, enfim. A Justiça do Ceará concedeu liberdade nessa sexta-feira aí. Sexta-feira, ao DJ Ives após 4 meses de prisão por agressão doméstica. O produtor deve ser solto a qualquer momento. Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ives, foi preso no dia 14 de julho depois que vídeos de agressões contra a ex-mulher Pamela Holanda foram divulgadas por ela nas redes sociais. A prisão aconteceu em um condomínio de luxo em Aquirás, na região metropolitana de Fortaleza. Os vídeos foram divulgados pela coluna Léo Dias. Com a decisão de hoje, o cantor e produtor poderá responder em liberdade aos processos. Ele é investigado pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria no âmbito da violência doméstica. Doutora Joane, vai, todo seu. É que assim, olhando pelo meio legal, ele tem que ser liberado mesmo. Não pode ficar preso, Certo. né? Ele tem o direito de responder em liberdade, então... Por mais que as imagens Por mais, provem, por A mais Tá, mas por B, que ele ficou demonstra- preso 4 meses? Quero entender, então. Eu acredito que foi uma prisão até ilegal, porque ele foi preso em flagrante. Teve a medida Não sei protetiva. A medida protetiva não foi concedida. Não foi concedida. Não foi concedida. Então, na verdade, essa prisão aqui é ilegal. Porque olha só, Não tem motivo. a medida protetiva dele não foi concedida, tanto que a Pamela Holanda tava reclamando, dizendo que demorou demais aí enfim, pra questão da pensão, porque ela tava sem dinheiro pro filho, tal. E a medida protetiva, ela falou, tá demorando demais. Eu até achei estranho a questão dela reclamar da medida protetiva, porque eu falei, ele tá preso, pra que ela quer medida protetiva? Ele não, na verdade, é uma prisão ilegal. Não era pra ele estar preso. Tanto que ele foi solto agora. Qual a justificativa de ter ficado 4 meses? Nenhuma. Pelo que eu me Porque- recordo, ele não foi preso em flagrante. Então, não era, porque assim, pra ele ser preso, teria que ter uma Sabe protetiva por que que ele foi ele preso? quebrou a protetiva. Eu acho que é porque é um caso de grande repercussão nacional. Mas isso Foi. não pode existir, mas né? é o que a gente sabe que acaba Não indo, pode né? existir, né? Acaba indo, né? O cara tinha que estar solto. Ele tá Tanto que solto tá. porque... Tanto Não, que ele tá aqui tá solto agora. totalmente correto. Ele tem que estar solto. Né? Tinha que estar primeiro, ter dado a protetiva. E aí, se ele não cumprisse a protetiva, aí sim ter a prisão. Isso. Não tá correto, ele tem que estar em liberdade mesmo. Apesar, né? Apesar de ter sido As um crime... imagens terem a sido imagem é nojenta. muito Eu não sei o que exato. aconteceu com aquele outro senhor que estava com ele, né? Porque tem uma imagem Tem. que tem um homem que é o sai. motorista que vê ele agredindo a mulher e não faz nada. Será que essa pessoa não tem responsabilidade nenhuma? Não foi processada, Afonso, nada? mas no mundo real, as pessoas não fazem nada. As pessoas se A afastam. mãe né? dela As pessoas tá têm no- Nesse medo. caso que nós temos prova. E aí? Né? Não, mas as pessoas têm medo, e não só medo. As pessoas, tem gente que tá ali garantindo o pão de cada dia, fica meio que à mercê do Entendi. cara, né? A gente tem que se pôr do lado dessas pessoas também. E não só também porque tem essa cultura de você se meter na briga e depois o casal voltar. Sim. Você entendeu? Então as pessoas ficam meio assim, nossa, vou me meter, e Meter a sua aí? colher lá. Em briga de Depois- marido e mulher não se mete a colher, não? É uma história assim? bem- Imagine o motorista lá ganhando o salário dele, né? O cara com poder Não, aquisitivo. A mãe tava do lado, eu achei a mãe A mãe de quem? coitada. A mãe dela, numa Nossa, das, que horror, das gente. cenas, Que situação. tá indo pegar o bebê no berço. Verdade. Eu falei assim, nossa, que cena horrível. Bom, É uma situação bora difícil, porque esse assunto é chato demais. mas Muito ele chato. tem que estar em liberdade. É o sistema, né? Doutor Nosso Afonso, sistema. o meu chefe vive me criticando e me humilhando devido à minha religião. Sempre me chama de macumbeiro. Hello. Gente, cada coisa que acontece, né? Nossa. Perco vendas por isso e não consigo bater meta. Posso processar? Doutor Afonso, meu chefe vive me criticando e me humilhando devido à minha religião. Sempre me chama de macumbeiro. Perco vendas por isso e não consigo bater meta. Na verdade, o psicológico tá abalado aqui, né? A pessoa Certamente. é chamada de macumbeira e tal e fica mal com isso. Aquilo constrange, né? É uma coisa que te deixa mal. Não consigo bater metas.
por isso, posso processar? Eu acho que a questão do processo, sim. A questão das metas, eu particularmente acho que é um pouco irrelevante. Não consegue bater se meta. Se tá atingindo o seu trabalho, eu Mas acho é que tá que abalando, né? Tá abalando o teu psicológico. Acho que a ação aqui, ela é super válida. Eu acho que dá pra entrar com uma reclamação trabalhista, mesmo trabalhando, tá? Eu acho que não há necessidade de você sair do trabalho, ou você pode pedir uma rescisão indireta e deixa de trabalhar e pede a rescisão indireta, né? Agora, pedir a conta sair, você pode até fazer também, mas você acaba perdendo aí um pouco dos seus direitos. Mas eu acho que pode também fazer. Você tá nem aí pra isso, se você quer só se livrar do problema, mas o correto, se o advogado puder te orientar, é no sentido de pedir a rescisão indireta, dar uma justa causa pro patrão. E quando você chega pro patrão e fala, ó, tô te dando justa causa aqui, você deixa de comparecer porque isso tá te fazendo mal. Intolerância religiosa, né? Não, isso é horrendo aqui, né? Isso acontece muito, né? Eu acho que a gente comentou um dia desses nos programas que essas intolerâncias, elas não são só religiosas, na questão também política, né? Se a pessoa é Lula livre, o patrão é bolsominion, não pode, né? Ou se é bolsominion e é Lula livre, as pessoas não respeitam a opinião dos outros, as pessoas não respeitam o que o outro pensa, ou o que o outro quer, ou o que o outro acha. As pessoas te obrigam a ser e pensar como elas, né? E a política tem exacerbado muito isso, né? Muito. A questão política está bem exacerbada, as pessoas estão muito... Ou você é de direita, ou você é de esquerda. Se você é de direita e eu sou de esquerda, a gente não pode ser mais amigo. Tem gente que nem namora, namora, a gente não pode né? trabalhar. Eu conheço um caso de colegas meus que o cara é um petista roxo e já estava noivo, ia casar, aí a mulher voltou no Bolsonaro. Se separaram? Se separou. Meu não Deus. caso mais, você votou no Bolsonaro. Meu Deus. Não caso. Que horror, né? As pessoas não Absurdo, sabem mais o sentido do casamento, né? É absurdo isso. As pessoas não convivem mais com divergência política. Ó, posso falar? O bagulho tá desgovernado. Tem que Eu acho pensar é bem tudo por aí. igual, né? o bagulho Que tá situação. desgovernado. Não, a verdade é assim, absurdo. teve uma opinião diferente. Mas sabe o que eu acho, sinceramente? Acabou. Que as redes sociais estão alimentando isso. Porque antigamente existia tudo isso, mas não existia esse ódio. Não era tão exacerbado. exacerbado. Né? Hoje são as redes sociais que alimentam isso. Se você for olhar, você fala, aquilo toma uma proporção, uma dimensão muito grande, né? E a vida tá fútil, né? O casamento se tornou uma coisa fútil. Gente, mas a pessoa deixa de casar com a outra por divergência política. Não é Cadê? o amor mais que O vai amor, a reger o parceria, casamento. os princípios. Não, é a política. Né? A compreensão, Gente, né? eu já vi casos de time de futebol. Fazer as pessoas se separarem. Gente, se eu contar isso, vocês vão falar que é Conta mentira, pra mas gente. O cara estava noivo e teve o chá de casa, né? O Chabar. chabar para montar a casa. Era um dia de de cozinha. jogo do Atlético. E a esposa falou com ele, você não vai no jogo do Atlético. Eu também acho Porque o certo. nosso Ele falou, não, eu vou no jogo do Atlético. Não. Não, aí eu acho que ela fez bem Fez largar bem de dele. casar, fez bem, largar fez dele. bem. Fez, Até eu fez acho, super pô. bem. E ele foi no jogo do Atlético, Por não quê? casou. Você conhece essa pessoa? Conheço essa pessoa. Não casou porque ele preferiu ir num jogo do Atlético do que ir no chá de casa Mas dele. então, mas aí é que Mas tá. Cadê isso a foi ridículo, essa prioridade? atitude Cadê dele. a prioridade? Foi ridículo, né? é o Por isso chabar que dele. As coisas estão ficando muito fúteis. Não, as sabe? pessoas tão loucas mesmo, As pessoas- desculpa. o As mundo tá pessoas não acabando, sabem como mais se o diz. que é o amor, priorizar, não sabe o que é estar junto, o que é união. Né? Complicado. Complicado, bem complicado. É absurdo, Gente. é absurdo. Então, sabe o que eu vejo nisso daí? Por exemplo, qual o motivo deles estarem juntos? Talvez era só por uma carência de não estar sozinho. Qual o motivo dessa união? O que ele falou? Conta pra gente. Depois você teve contato mais? Sim. E aí? Eu virei pra ele e falei E ele assim, ficou triste que deixa eu te acabou o falar uma relacionamento? não. E ele virou pra ela e falou, eu nunca vou deixar de ir num jogo do Atlético por qualquer coisa do nosso casamento. Eu falei, você é louco? Qual é o seu nível de loucura? Você só pode ser louco. Não tem outra explicação pra uma pessoa dessa. Conheço. E largou. Depois arrumou outra mulher, casou, mas ela é atleticana igual. Ela também não perde o jogo do Atlético. Então eles não. vão juntos. Eles vão Você juntos. tá vendo? Aí Então o era pra casamento tá acontecer certo. isso. Então talvez era isso que faltava, né? Mas a Essa intolerância- cumplicidade. A intolerância é a tudo. As coisas estão muito fúteis e todo mundo tá intolerante a tudo. Que absurdo. As pessoas não querem ceder, né? Não. Ceder, tipo assim, vou ceder um pouquinho por você, né? É isso que faz a união. Sim, pensa. Você deixar de casar com uma pessoa por causa da posição política dela.
né? Você pode discordar, ninguém é obrigado a concordar em tudo. E faz parte do casamento a discórdia, né? A gente discorda em algumas coisas, vai adaptando, as pessoas vão se adaptando. A gente vai chegando no meio termo para que o casamento continue, flua e, né, e aconteça. Se a intenção for essa. Sim, claro. Mas são coisas tão... É que as pessoas não querem mais mesquinhas, ceder nada, né? né? Não querem mais ceder nada. Eu sou assim, pronto, acabou. Exatamente. Não tem mais aquilo, não. Por a você eu intolerância vou... total. E as redes sociais têm ajudado. Ou eles muito dois nisso. poderiam ter negociados e fazer também no outro dia. Acho que meio que teve uma, né? Uma falta de diálogo aí também, né? E as redes sociais são muito perigosas nesse ponto, porque as pessoas podem despejar lá o que elas quiserem, né? E a gente está exposto àquele conteúdo. Por que a gente tá falando isso que eu me perdi aqui? Como é que nós entramos nesse assunto? Eu também não lembro, mas... Porque eu tô olhando aqui a pergunta. A pergunta é: Doutor Afonso, meu chefe, vive me criticando e me humilhando devido à minha religião. religiosa. Sempre me chama de macumbeiro, perco vendas por isso e não consigo bater meta. Posso processar? Nós estamos falando do jogo do atleta. Eu não entendi. A intolerância religiosa que se estende a todos os campos da vida. Eu Né? tava perdido aqui. Eu tava falando, gente, do que A nós estamos falando? intolerância religiosa né? no trabalho. A gente viajou aqui. Bom, vamos lá. Doutora, vídeo. Isso aqui é uma coisa que me dói. Eu não sei porque isso me dói também. Nem me fala. Nossa, mas o eu programa vi de hoje isso. tá assim, né? Tá apunhalando a gente aqui, né? Tá. Com as matérias. Vendedor é humilhado por gerente enquanto limpa o chão de joelhos. O caso ocorreu em uma loja do Carrefour. Já vem o Carrefour de novo, meu. Em Mato Grosso do Sul. Funcionária foi afastada e o caso é investigado. A cena viralizou na internet. Posso falar que eu vi o vídeo e eu fiquei também. mal o dia todo depois de ver o vi vídeo. Também. Porque eu acho que assim, uma pessoa não pode fazer isso com a outra. Ninguém é melhor do que o outro. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas vamos combinar que o Carrefour é useiro e vezeiro, né? Então, mas será? É Porque uma isso é a atrás da cultura. outra. Carrefour é a Zara dos alimentos. É a cultura. A Zara O que dos acontece? alimentos, é. Vamos lá, eu vou ler aqui pra vocês. É um bando de gerente de segurança que faz bobagem, Quem tá em que casa, não- fala aí se viu as cenas, é legal vocês comentarem. Cenas que circulam nas redes sociais nessa semana mostram o momento em que o vendedor do hipermercado Carrefour é humilhado pelo gerente enquanto limpa o chão da loja de joelhos. O caso que aconteceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi registrado por uma cliente. Os registros mostram o gerente ao lado do vendedor de joelhos que está esfregando o chão com um pano. Nas cenas, a mulher diz: "Olha aí, só pra você ver esse cara, só pra você esse cara tem valor. Esses meninos, eles não limpam a casa deles." Ao Metrópolis, o Carrefour diz que a funcionária foi... Peraí, os registros mostram a gerente ao lado do vendedor de joelhos que está esfregando o chão em um pano. Nas cenas, a mulher diz: "Olha aí, só pra você esse cara tem valor. Esses meninos, eles não limpam a casa deles." O que ela quis dizer com isso? Quis dizer Que a que pessoa que tá limpando o chão de joelho não tem valor nenhum. não tem valor nenhum e que E é uma que ele não pessoa faça isso na porca. casa dele. É uma pessoa Olha porca aí, e ali só ela pra tá você ensinando esse ele ser cara tem limpinho, valor. né? Esses meninos, eles não limpam a casa deles. É, tá chamando de porco. Ao Metrópolis, o Carrefour diz que a funcionária foi afastada e que o caso está em investigação. O Carrefour repudia todo e qualquer comportamento indevido por parte de seus colaboradores. Estamos aqui apurando o caso internamente e, por hora, houve o afastamento da profissional envolvida. Internautas também se indignaram com a questão. "Bom dia, Carrefour. E essa conduta que você espera de seus líderes?" questionou um outro. Diz: "Que tipo de treinamento vocês dão aos funcionários?" O Top Media News, parceiro do Metrópolis, foi o primeiro a noticiar o fato. Segundo o site, o vídeo foi gravado por uma cliente que Pedro não conhece e teria se revoltado com a humilhação. A vítima diz que a cena teria ocorrido no dia 28 de setembro. Agora e colocou a data. imagina o tanto que esse cara já tá sofrendo. Quanto tempo esse cara já vem passando por essas humilhações? Esse cara não, né? Todo time, né? Todo time. Todo né? time que ela E era lidera. bem público, né? Porque a cliente viu e ela filmou. Ou seja, não era nem algo oculto, era algo Edmárcia, público. e essa indenização, hein? Fala aí, quanto que pode dar uma indenização dessa no seu trabalho? De humilhação, porque daí com a viralização, se a gente pensar com a viralização, né, isso tomou uma proporção Se que pegar um juiz deixa bom, de ser ali pelo só. menos uns Esse 100 cara mil. tá humilhado nível Brasil. Mas eu acho que não passa de 100 mil. Eu pensei 100 mil também, Não uma passa. média nesse caso aqui. Ou não dá nem isso, né? Exatamente. Porque esse é o grande problema também, né? Mas de eu não acho dar o que valor que a gente O entende. fato de estar agora na mídia vai é uma forçar. humilhação que não tem preço que é pague. descabida. Né? A indenização. Você assiste e fica, Ainda fica que revirado. Você fica caracteriza um incomodado. trabalho escravo até. Isso Fica daí. aborrecido pela pessoa, chateado, que fala assim, poxa, mas o Carrefour insiste nessas Nessas questões, políticas, né? Aí, outra hora, aquele
aquele segurança que matou o cachorro, espancou. São cenas horríveis que você fala assim. Um "Puxa, espancou o cachorro, outro espancou o outro espancou. Matou, não, não teve a matou. morte de um. Olha. Então é péssimo. É cada caso horrível. Sempre de gerente ou segurança. Sim. A gestão de mão de obra, nesse caso, é muito mal feita, né? Muito, muito. Mas eu culpo o ser humano também. Essa mulher não é humana. Ela gostaria que fosse um ente da família Sei dela? lá, que é difícil a gente julgar as pessoas. A gente não sabe o que ela passou, o que ela foi, né, o que ela vivenciou. Mas também, mas isso até a página 2, né? Mas isso Eu não também ela permite. não pode permitir Isso que ela não faça é isso com os outros, né? Não justificativa, permite, né? não permite. A Às não vezes ser- o rapaz é super humilde. A não e ser ele que ela tá lá, seja obrigada, né, ele pelo lugar para precisando do fazer isso. emprego e ele vai fazer aquilo. Exatamente. E muitos deles estão precisando do emprego. Aí ele se predispõe a fazer aquilo. Então é desumano. Sim. Bom, e a gente tem uma pergunta aqui que chegou, que fala sobre processo trabalhista. Olha só, doutor Afonso, eu tenho um processo trabalhista em andamento desde 2011. Meus amigos já receberam, menos eu. Isso é comum, tá? Isso pode acontecer. Os advogados sempre falam que não tem novidades e que está habilitado na falência. Não consigo entender o que isso significa. Alguém quer explicar aqui? Da habilitação da falência ou falo eu aqui? Bom, se você teve um processo trabalhista, né, e ganhou, você recebeu, você ganhou a ação, mas você não recebeu porque a empresa está em processo falimentar. O que você tem que fazer é habilitar o seu crédito no processo de falência. Como que você faz isso? O juiz da sua causa trabalhista vai emitir uma certidão de crédito que vai ser levada para o processo da falência e durante a falência esse crédito vai ser pago. E ele é crédito privilegiado. Ele é um crédito privilegiado, então você tem preferência de recebimento Vai ser dos o primeiro demais a credores. receber. Você vai ser o primeiro a receber. O crédito trabalhista, ele é o primeiro a receber Isso. as verbas salariais. Só pra explicar pra você o que o Genaro tá falando aqui na questão de habilitação, né? O que é habilitar? No seu processo trabalhista, o seu juiz trabalhista ela vai dizer, olha, deve 10 mil pro fulano. Então vai fazer uma certidãozinha, um documento, uma folha, um papel, que fala que é 10 mil o seu crédito. Pega esse papel, o seu advogado pega esse papel que diz lá, que é como se fosse um cheque, né, de 10 mil reais. Esse papel é levado pro processo falimentar, que é um processo que corre lá no juízo falimentar, que é onde todos os bens da empresa estão sendo colocados, tudo junto ali, e todo mundo que tá devendo, que é credor, é colocado ali. Aí o teu papelzinho entra ali na fila, né? Então tem que ser rápido para entrar na fila. Considere que os trabalhistas entram primeiramente. Então o seu é um crédito que tem preferência, ele vai entrar primeiro ali. Então é isso que acontece. E aí tem que esperar. Aí tem um administrador dessa falência, que é o cara que vai pegar os bens, vender os bens, pegar o dinheiro, dividir, paga primeiro, paga aqui, paga ali. Então é todo um processo complicado. Então por que seu advogado fica falando pra você que o negócio não tá andando, que não tem novidade? Porque de fato demora um monte. Mas é isso mesmo, não tem muita novidade, né? Eu acho que é basicamente isso. Genaro, continua aí. Tem que acompanhar o processo de falência, porque os bens da empresa vão ser vendidos para pagar todo o débito que ela tem. No caso dos trabalhistas, que são os primeiros lá da fila, se o valor apurado com a venda não for suficiente para pagar todo mundo, vai ser dividido proporcionalmente para cada trabalhador. Então, por isso eu acredito que aqui nesse caso, os colegas dele que habilitaram lá também não receberam. Porque se eles talvez os que receberam antes da falência. Receberam no processo trabalhista mesmo. Porque se for na falência, todos vão receber juntos, né? Com a divisão da apuração da venda dos bens da empresa no processo falimentar. Então, eles podem ter recebido lá na Justiça do Trabalho antes da empresa ter a falência decretada. Certo. Né? Porque depois que decretou, vai receber todo mundo junto. É impossível um receber antes do outro. Sim. Né? O administrador judicial vai pegar lá tudo que apurou, o valor, vendeu por R$1 milhão. Nós temos R$1 milhão para pagar os trabalhadores. Vai dividir para todo mundo, proporcional, e todo mundo vai receber ao mesmo tempo. Então, ele tem que olhar com o advogado dele se realmente houve algum pagamento na falência de crédito trabalhista, para levantar, apurar e ver se realmente se ele vai conseguir receber, de fato, quanto que ele vai conseguir receber. Existe um plano, né, que vai estar lá de pagamento, né, o administrador judicial da falência, ele vai colocar um plano de pagamento lá com os ativos, e aí você tem que procurar o advogado para ele ir lá no processo falimentar e apurar direitinho como é que está essa questão de recebimento de créditos para pagamento
dos devedores. Então no teu caso aqui, eu acho que a gente conseguiu te explicar como é que funciona, pra você entender que era a tua dúvida, né? O que significa isso? Tá explicado, então acho que não tem mais dúvida aqui não. Eu acho que ele queria saber numa linguagem mais popular, tipo assim, o que significa falência? A empresa falia, fechou. que a empresa faliu, fechou. Eu entendi não tem isso mais na dinheiro, pergunta não dele. tem mais nada, O que é acabou. falência? A empresa fechou, vai Fechou. pegar o que sobrou ali e dividir. Vender, apurar um dinheirinho para pagar todo mundo. Exatamente. Boa. Vamos lá. Suspeito de matar o pai de Rico Melquiades é preso em Pernambuco. O influenciador que tá na Fazenda agora, né? E tá causando na Fazenda o Rico, né? Que também é um realiteiro. Porque ele vem do outro reality. Gente, é muito engraçado isso. E aí o pai dele foi assassinado em 2017. Parece que o cara foi preso agora. Vamos ler a matéria aqui pra vocês entenderem. O influenciador que está na Fazenda teve o pai assassinado em 2007. A Polícia Civil prendeu o suspeito de assassinar o pai de Rico Melquiades, participante do programa A Fazenda 13. O crime foi cometido em 2017, mas só veio à tona após Rico comentar o caso durante o reality show. Depois disso, os investigadores receberam diversas denúncias acerca da autoria de crime. Manuel Araújo Santiago era policial militar e foi baleado em Maceió pelo enteado que hoje com 19 anos. Como ele era adolescente quando cometeu o assassinato, vai responder por ato infracional análogo ao crime de homicídio e deve ser solto ao completar 21 anos. A informação só foi revelada na manhã dessa quarta-feira, de acordo com o UOL, porque o suspeito chegou ao sistema prisional alagoano para ficar à disposição da justiça. A apreensão ocorreu no município de Garanhuns, no estado de Pernambuco, onde o suspeito, identificado como Lucas Eduardo dos Santos Silva, morava atualmente. Ele completará 20 anos em novembro. Gente, ele foi morto pelo enteado. Foi. Eu acho que foi uma suspeita de traição, né? Algo assim. Pelo amor de Deus. O crime foi investigado em 2017 por outra equipe que não conseguiu encontrar o paradelo dele. E depois que o Rico comentou sobre o caso lá no programa, começamos a receber várias denúncias de onde ele poderia estar. Ficamos no encalço das informações e conseguimos efetuar a prisão dele enquanto estava em casa com a companheira. Agora vamos falar. Só que, então olha só. Né? O cara só foi encontrado porque o Rico Melquiades está na Fazenda e falou do negócio na Fazenda. Então como é que ficam as pessoas comuns que não têm contato com isso? Não conseguem. Não conseguem. Não conseguem. O sistema é muito injusto. O sistema é muito injusto. Aquele inquérito da delegada do shopping, ele deve ter sido concluído, deve ter sido um inquérito mais rápido da história da Polícia Civil. Sim, da Zara. Da Zara lá. Isso demonstra, né? O sistema é falho. Não a desigualdade. Tem jeito. É desigual. A vítima era um policial militar reformado e mantinha um relacionamento com a mãe do suspeito, que era menor de idade e envolvido com o tráfico de drogas. Ele já havia ameaçado Manuel Araújo diversas vezes, até que concretizou as ameaças de morte, explicou o Fábio Costa, que é o delegado, né, que acabou prendendo aqui. É triste a gente ver que as coisas não funcionam 100% quando deveriam funcionar 100% para todas as pessoas, né? Eu acho que todos são iguais perante a lei, todos deveriam ter acesso a tudo isso. E as coisas não funcionam assim. E as pessoas querem visibilidade. Não estou falando que é o caso desse delegado. Mas por já estar na mídia, eles também buscam um pouquinho de visibilidade, né? Então vai atrás do que vai trazer visibilidade. Sim. Você vê o caso daquele delegado lá que forjava, inclusive, vídeos para... Sim, é o youtuber, né? É, o YouTube. Eles querem visibilidade também, de alguma forma. Eu não vi esse caso. Tinha É um delegado famoso. Ele contratava equipe de TV para filmar a apreensão policial, tal, que não era verdadeira. Tipo encenação. Encenavam. Nossa, que publicava absurdo. pra ganhar seguidor e Que etc. absurdo. E ele tem um puta no canal no YouTube aí, um canal grande e tal. E tem uma rentabilidade, né? A gente sabe Sim. que o quanto o YouTube paga aí pra canais com alta visibilidade. Então, o sistema realmente não funciona para todo mundo como deveria uma pena. funcionar. É igual, né? É uma judiação, é uma judiação. Como a justiça também não funciona em alguns casos, é um E país aqui que vivemos. nesse caso, ainda bem que ele foi preso, né? Porque se ele tá com a maioridade, não pode mais ser ele preso. volta a ser- Não, ainda bem. Não pode mais ser preso. Bom, e a gente tem uma pergunta aqui, que essa aqui acontece com muita gente, já aconteceu comigo,
Deve ter acontecido com a Joane. Deixa eu perguntar pra Joane aqui. Você já comprou pela internet? Você é daquelas que compra pela internet? Ah, eu compro. Tem uma loja que eu não vou falar que eu não compro sempre. As pessoas falam assim, nossa, parece caro. Eu falo, gente, Mas custou tipo assim, 70 reais. todo dia tem uma sacola lá, uma encomenda. Você É que eu preciso, né? Eu sei, a gente sabe. Normalmente é assim mesmo. Você compra de Márcia? Você é gastona? Gasto, mas não sou muito, não. Mas chega pela internet em casa? Você compra pela internet ou você vai no shopping? Não, eu compro pela internet. Isso se tornou muito mais usual hoje em dia com a pandemia, né? As pessoas começaram a conseguir comprar pela internet mais. Porque antigamente as pessoas tinham uma certa dificuldade, tinham uma resistência nesse sentido, né? E não chegou também. Genaro, e você? Eu, 99% Eu tenho das sorte. minhas compras são pela internet. São pela internet? Tudo meu 99. chega. Eu comprei ontem a pastilha de freio da minha moto pela internet. Comprei ontem a casinha, a porta. Eu tenho uma porta de vidro que vai da minha sala pra minha varanda. E o meu cachorro, eu quero que ele saia sem a porta ter que ficar aberta. Então eu comprei uma casinha de cachorro pra pôr na porta de vidro, né? Nossa, Eu comprei um sensor da televisão também pela internet. Ou seja, facilita a nossa vida, Facilita. né? Só que muitas coisas não chegam, principalmente quando são esses sites que dizem que a compra é internacional. O problema é quando é internacional, acontece. Tem vezes que chega, depois de meses. Um dia chegou pra mim, eu comprei umas telas de DVD pro meu carro, chegou todo molhado. Eu falei, gente, o que aconteceu aqui? Veio de navio, né? Eu estava molhado, eu achei... Era água salgada Tem até. que comprar e esquecer, né? Tipo assim, quando chega, você fala, nossa, ganhei um presente. Exato. Agora, olha só, doutor Afonso, eu fiz uma compra pela internet e não recebi o pedido, mas a empresa alega que entregou. O que fazer? Jô, começa você, vai. Bom, primeiro ele né, tem que anotar os protocolos, tem que insistir, tem que ver o rastreador. Ele tem que tomar todo esse procedimento. E fazendo print e prova de tudo. Fazendo pá. print, prova. ligar, né? Tem que insistir, tem que Fazer mostrar que reclamação você no saque. buscou. Depois que nada dê certo, aí você vai no Procon. Aí chegou lá no Procon, nada deu certo, aí você vai pra justiça. Tem que procurar um advogado e no juizado especial e resolver. Certo. Eu acho que ele precisa pedir a comprovação. No caso dela que ela De disse quem que- entregou, né? De quem quem recebeu, entregou. de quem recebeu. Quem recebeu. Por isso que ele tem que Faz pegar a o reclamação rastreador, no né? saque, Que o rastreador pega vai... protocolo, número de protocolo, pede pra apresentar quem recebeu. Gente, isso é muito quem comum, esse assinou. problema, né? Mas a Acontece maioria com- das vezes não resolve, né? Sempre Não. vai pra justiça. É difícil. Não resolve. Ontem, essa semana, eu comprei um filtro pro purificador de água lá de casa. Aí, pelo Mercado Livre, veio lá, seu produto foi entregue. Fui na portaria do prédio, cadê o produto? Não, não tá aqui não. Olha, o caso é idêntico, então. Idêntico. Não, não tá aqui não. Ué, mas aí fui lá no Mercado Livre, fiz a reclamação, olha, não chegou. Ah, nós estamos com um probleminha no sistema, pode ter entregue, espera mais um dia. Aí hoje cheguei, Doido isso, hein? cheguei na portaria e o porteiro veio e falou, aqui seu negócio. Ó. Mas eu vi um Mas caso... o que aconteceu? Entregaram no prédio da frente. Olha. Ah, entregar errado. Entregaram Mas eu vi errado. casos também que eles falam que o rastreador dá como estando entregue, sendo que ainda não entregou. Tem alguns casos que acontece assim. Tá errado, né? Fica Tá acompanhando lá o pedido, no O e-mail. rastreador dá como entregue, mas na verdade não está Não tá entregue. entregue. Pode acontecer isso também. Sim, acontece muito. Eu faço assim, ó, quando eu vou conhecer um site, eu compro um produto bem baratinho pra ver. Aí depois, porque assim, se eu perder é pouca coisa. Aí depois. Dica, sempre olha a reputação do site. Exatamente. Procura Vai no lá Mercado no Livre Reclame tem. Aqui. Olha Vai no a Reclame Aqui. Vai no Reclame Aqui. Reclame Aqui ajuda bastante. Você entra no Reclame Aqui e vê se tem reclamações, né, Gerardo? Acho que É, funciona. Lá no Reclame Aqui você vai saber se a empresa é uma fraude, se é uma tentativa de arrancar dinheiro do consumidor. Mas você muitas consegue vezes, ver. doutor, é uma empresa nova. E você tá naquela empolgação, naquela emoção, passou assim a reportagem. É uma empresa nova, às vezes não tem nem reclamação. Passou o Hells lá. Aí você fala assim, É porque essa eles fazem cara. isso, né? Eles trocam de nome, essas empresas bandidas, né? Troca de nome, troca Não de tem nome. como. Aí As mudou o empresas nome, você vai lá, bandidas. nossa, não tem nenhuma reclamação. Aí você fala assim, o quê? Eu faço o teste, compro, porque a gente não resiste, a gente quer comprar. É algo maior. É o instinto feminino. Ai, ai, ai. Olha só. Pessoal, bom, é isso. Eu acho que a gente aqui falou bastante hoje. Foram muitos assuntos diversificados. Acho que hoje os temas estavam bem diversificados aqui. Conseguimos trazer muitas matérias importantes, matérias assim emblemáticas. Eu acho que matérias aí que vão mudar a nossa visão aí mais pra frente de muita coisa. Os comentários aqui dos colegas foram muito pertinentes. Ou seja, a gente conseguiu talvez aqui nessa noite trazer pra você aí bastante conteúdo de uma forma gostosa, de uma forma descontraída aí e trazendo conhecimento, que eu acho que é isso que a gente precisa, né? Conhecer pra evitar que
que tudo isso aconteça com a gente. E se você tem alguém que pode ter acontecido alguma coisa assim, ou que pode acontecer, compartilha esse vídeo, manda o vídeo aí pras pessoas, porque é legal também para eles conhecerem e evitar esses problemas. Você já sabe que toda segunda e toda quarta às 20 horas a gente tem encontro marcado, sempre aqui ao vivo pelo YouTube e pelo Spotify, e você pode ouvir em outros horários e assistir em outros horários também. Então é isso, nós fazemos com muito carinho sempre pra vocês. Joane, obrigado pela sua participação, foi tão bom que passou rápido, olha, nem Passa parece. muito rápido, né? Que a gente gosta de fofocar, né? Eu agradeço demais o seu convite e os doutores. Que bom estar com vocês. Obrigado, valeu. Edi, e aí, valeu participar? Muitíssimo. Que adorei, bom, que adorei. bom. Me senti em casa. Obrigado, valeu da sua participação, viu? Obrigada a você. Genarião, parceiro que já tá em casa, né? Tô em já é de casa. casa aqui. Valeu, obrigado pela sua Obrigado mais uma participação, vez. por ter contribuído tanto aí com a gente Sempre nessa à noite. disposição. Precisando é só chamar. Valeu, obrigado. E obrigado você que esteve conosco aí essa noite. A sua participação foi fundamental. Hoje eu olhei pouco chat aqui, mas é legal que eu sei que você participou com a gente. Obrigado pela sua companhia toda segunda, quarta às 20 horas. E sempre que você quiser mandar perguntas, manda no chat, a gente vai respondendo. Se não responde no programa de hoje, responde no próximo e por aí vai. Já tá inscrito no canal? Não tá? Se inscreve agora. Se você é inscrito, compartilha, passa pros colegas aí. Valeu, obrigado pela sua companhia. Até o próximo Pod Legal. Tchau!